Oi, meus queridos amigos. Hoje eu gostaria de trazer para vocês, compartilhar com vocês a leitura de uma obra que para mim tem um valor simbólico que é fenomenal. Não se trata de uma obra gigantesca, pelo contrário, é uma obra que tem menos de 80 páginas, sendo que sua maioria são figuras, são imagens. Essa obra fala um pouco a respeito da vida de um padre que abriu mão de todas as suas fortunas aí, as quais sua família possuía na Itália, abriu mão de tudo para viver uma vida, uma missão sacerdotal aqui no Brasil. Esse padre, ele viveu ali na minha região, a região onde eu nasci e fui criado. Para quem não sabe, eu nasci e fui criado na zona norte de Belo Horizonte, mais precisamente ali entre os bairros 1º de Maio, Providência, Minaslândia, Guarani. E esse padre era muito conhecido ali pelas pessoas da minha região, pelos seus atos de bondade, de generosidade, e também por ser um homem muito culto. Tá? Tem uma sabedoria que podia ser vista a quilômetros de distância. Tá? Trata-se então do padre Pierluigi Bernarelli, mais conhecido como Padre Pide. Ele infelizmente já faleceu há cerca de 2 anos, vítima de um acidente trágico aí, passou seus últimos dias num asilo. Pelo que eu pude ouvir de alguns vizinhos meus, ele escorregou, acabou batendo a cabeça e faleceu, uma morte bem trágica. Mas com certeza a sua missão nobre jamais será esquecida pelas pessoas ajudadas por esse homem, que de fato era um homem de Deus. Vocês sabem muito bem que eu não sou uma pessoa religiosa, pelo contrário, sou uma pessoa totalmente contrária à religião. Vocês sabem muito bem disso. No entanto, eu sei reconhecer os méritos e deméritos das pessoas. Eu entendo isso. Eu não tenho o poder de julgar ninguém. Tratando-se de pessoas, eu não tenho esse poder. Eu posso julgar aquilo que elas fazem, que são infrutíferas, coisas infrutíferas. Isso eu posso julgar. Agora, em relação à moral das pessoas, eu não tenho esse poder. E pelo que eu sei, pelo que eu pude ver, por meio desse homem aqui, Padre Pierluigi, tudo que eu pude atestar dele é que tratava-se sim de uma pessoa extremamente bondosa, caridosa e que fazia o máximo de esforço para ajudar as pessoas que ele sequer conhecia. Ou seja, tratava-se sim de uma pessoa que tinha uma missão sacerdotal, e eu reconheço isso. Era religioso, mas o que importa? Eu não quero falar a respeito disso, eu quero falar a respeito da missão que esse homem teve e do que ele pôde fazer pelas pessoas, que para mim foi algo fenomenal. E o que eu pude ler desse livro, que foi um livro dado de presente por um vizinho meu, para o meu pai, e depois acabou passando para mim, o que eu pude entender desse livro é que se trata aí de um ensinamento que serve para a vida inteira. Que a gente precisa sim ter o espírito de benevolência, de ajuda, de ajudar o próximo, de olhar para o próximo, porque nós não somos nada, nós somos mero pó, todos nós estamos caminhando para a morte, e o que vale mesmo é olhar o nosso semelhante como semelhante mesmo, não olhar com desdém, não tratar como se fosse inferior a nós mesmos, porque tudo isso, gente, isso tudo é vaidade. E aí você para pensar, para imaginar a história deste homem aqui, o qual eu vou ler para vocês. Você para imaginar o que ele poderia ter vivido com toda aquela fortuna que ele tinha, já que sua família era bem abastada, tinha muito dinheiro lá na Itália. Ele abriu mão de tudo isso para viver algo que eu vejo que muitas pessoas jamais teriam vontade de viver. Até porque ele mesmo não fazia questão de contar essa história. Ele não fazia questão de falar que era rico, ele não tinha questão de falar isso, ele simplesmente cumpria, e muitas vezes cumpria calado. As pessoas que infelizmente conheceram o Padre Pide de uma forma bem razoável, bem superficial, de uma forma bem rasa, geralmente falava que ele era um homem muito mal educado, não cumprimentava as pessoas, era muito elétrico, era muito enérgico, que queria fazer tudo da forma mais rápida possível, era mandão. Mas pelo contrário, era um homem que sabia qual era o verdadeiro significado da palavra educação. As pessoas confundem educação com a mera cortesia, com, vamos dizer,
normas básicas de etiqueta, saber pegar na mão, saber beijar, abraçar, saber dizer palavras lindas, mas nada disso corresponde ao verdadeiro significado da educação. Na verdade, a educação tem um valor prático, ela não tem um valor simbólico, tem um valor prático. E o que esse homem fez, né, para a vida prática das pessoas é algo assim que não pode ser medido. Não pode ser medido. Ele veio para o Brasil, né? Ele estava participando aí de uma de suas missões e daí ficou aqui no Brasil, né? E o que ele quis fazer foi ajudar pobres, necessitados e principalmente pessoas que não tinham onde morar. Principalmente essas pessoas que ele costumava chamar de favelados, né? Quero ajudar os favelados. Ele tinha essa missão, a principal missão dele era essa, ajudar favelados. Foi o que ele fez, foi o que ele cumpriu. E, bom, as pessoas que, né, daqui a pouco já não vão estar aqui mais para contar a história, o que eu pude ouvir dessas pessoas é que o Padre Pigi, de fato, foi um homem que olhou muito para essas almas, né? Olhou e muito para essas almas. E essas pessoas sempre dizem, né, que tem uma dívida enorme para com esse homem, já que ele fez questão de tirar muitas delas, né, do sofrimento. De fato. Eu me lembro bem que quando eu era mais novo, eu andava ali pelas ruas do meu bairro, né, pela minha região ali, e diversas vezes eu via lá barracas montadas ao lado das rodovias, né, pessoas morando no meio do mato, né, montava lá um barraco mal feito e viviam sempre assim de forma aglomerada. Esse padre ele fez questão de tirar essas pessoas desses lugares, né? É claro que muitas vezes ele esteve envolvido nesses movimentos aí de invasão de terras, o que de fato eu sou totalmente contrário. Você que me segue nesse canal sabe muito bem que eu sou totalmente contrário a isso daí. As pessoas invadirem propriedade alheia, eu não sou a favor. Mas eu me lembro bem também que ele tentava fazer tudo isso por meio de medidas legais. Diversas vezes ele entrava na prefeitura, né, pedia para que ela concedesse essas terras a essas pessoas, né? Mas vez ou outra não conseguia e infelizmente ele acabava lá fazendo parte desses movimentos sem terra. Era um padre de esquerda, vamos dizer assim. Mas eu não tenho aqui o intuito de condená-lo simplesmente por ter sido assim. Pelo contrário, né? Eu acho que se você, né, tem amor pelo próximo, se você faz isso com toda a sinceridade do mundo, eu acho que qualquer outro defeito torna-se superável, né? Eu não sou Deus para julgar ninguém, e sendo que o próprio Deus disse, né, que ele julga as pessoas pelo coração delas, tá? E olha, eu na minha humilde experiência, eu tenho apenas 27 anos de idade, eu sei muito bem que tratava-se sim de um homem muito generoso, muito bondoso e que precisa sim ser reconhecido pelos seus méritos, não deméritos, tá? Teve lá seus erros, mas eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para falar a respeito de um homem que, pelo menos no meu ver, no meu humilde entender, é um tipo de pessoa que só aparece nesse mundo uma vez a cada 500 anos, tá? Então vamos lá, olha só. Eu conheci este homem de Deus. Esse livro foi escrito pela irmã de um político muito conhecido, vocês vão saber daqui a pouco, tá? Olha o nome dela, Célia Pérez de Freitas, uma professora de história também na região onde eu morei. Uma professora que foi inclusive responsável por educar muitas pessoas da minha região que hoje são são bons pais de família, tá? São bons irmãos, bons filhos. E uma pessoa também que tinha muita bondade, tá? Muita bondade no coração. Essa dona aí, dona Célia, né, lá no bairro praticamente todo mundo a conhecia. Ela tinha um casarão, né? Você passava ali pela rua, não sei se é a rua Rio Grande, é isso mesmo. Você andava pela rua Rio Grande, você via a casa dela, né? Uma casa muito bonita, tinha um jardim esplêndido na frente, tinha um jardim enorme. E ela mesma organizou um espaço na casa dela para organizar essas reuniões da igreja, né? Acho que era o segundo andar da casa dela, ela reservou esse espaço só para as reuniões da igreja. Uma senhora muito educada, muito gentil, né? E que escreveu um pouco a respeito da história do padre Pierre-Louis de Bernarègue. Eu mesmo tive algumas oportunidades na vida de conversar com esse padre. Eu conversei com ele duas vezes. Mas infelizmente, as duas vezes que eu fui lá conversar com ele, eu não estabeleci conversas tão profundas.
Até porque eu era muito jovem, eu era muito inconsequente e eu tinha um certo medo de conversar com o padre de igual para igual. Mas, cara, você precisava ver o quanto que ele era bondoso, né? Quanto ele era receptivo. Eu me lembro que, quando eu era mais jovem, eu vivia brigando, arrumando confusão. Vivia brigando, arrumando confusão na rua. Tinha confusão dentro de casa, na rua, na escola. E aí, em certos momentos, eu queria ir lá visitar o padre, né? Ele ficava ali na paróquia de Todos os Santos, que antigamente era conhecida como Igreja Santo Antônio, lá no 1º de Maio. É uma igreja famosíssima, né? A referência lá na região. Fica lá no topo do bairro 1º de Maio. E daí eu ia lá conversar com o padre, às vezes chegava lá surrado, chegava todo suado, chegava desesperado. E era incrível como que ele parava tudo que fazia, né? Até porque era um homem bem atarefado, parava tudo que fazia só para me ouvir, conversar comigo, com a paciência, uma paciência que era assim invejável, né? Olha, tratava-se sim de um homem muito sábio, né? Infelizmente viveu uma vida de erros aí, né? Por conta vamos dizer, dessa aproximação com a esquerda que ele tinha, mas no fim das contas tratava-se de um homem que tinha uma sabedoria que era fora do comum, tá? Vamos lá, pessoal, não vou enrolar tanto não, né? Assim, é engraçado como que as memórias não saem da nossa cabeça, né? E lá no meu bairro, eles organizavam muitos eventos, né? Muitos encontros, gincanas, tinha lá alguns festivais, né? Eles faziam algumas festividades lá no bairro. E todo festival o Padre Pide aparecia, né? Ele sempre aparecia lá, né, para conversar com as pessoas e sempre mostrando uma humildade, cara, que era fenomenal. Ouvia cada pessoa assim com muita sabedoria, muita humildade e não importava quem fosse, ele dava ouvidos. Não era uma pessoa que fazia acepção, não tinha isso, não tinha isso. Ouvia todo mundo no mesmo nível, né? E você pode parar para pensar assim, poxa, mas como se tratava de um padre, ele devia viver uma vida muito abastada, né? Pelo contrário, era um homem que vivia de doações, né? As pessoas doavam alimentos para o padre, doavam roupas, né? E virava e mexia, as pessoas faziam isso, cara. Era um cara que vivia assim, de uma forma humilde. Ele tinha uma bicicleta antiga, né? Eu acho que era uma Monarch, não sei, barra forte. Ele andava com essa bicicleta lá pelo bairro afora. Tinha alguns hábitos que deixavam as pessoas meio que encabuladas, né? Porque ele andava com roupas grossas e de touca, estava sempre de touca, um calor de quase 40 graus. Mas que você pode dizer que não se tratava de um louco. Pelo contrário, não era nada louco. Pelo contrário, era um homem que tinha uma sabedoria fora do comum. E assim, era sempre engraçado. Ele sempre engraçado, recebia a gente sempre com muita graça. Eu lembro que, por eu ser um pouco mais jovem, eu era muito forte na época, eu tinha muita força, muita massa muscular. Às vezes eu andava lá pelo bairro afora sem camisa, sem chinelo, só de short. E aí ele me via e falava assim, pô, mas por que Deus te deu tanto músculo assim? Né? Se você tem tanto músculo, por que você não vai trabalhar? Ele falava assim comigo e eu dava risada. Teve uma vez que ele me viu carregando um saco de gelo, né, contra o peito, porque meu irmão ia fazer um churrasco lá em casa e falou, vamos lá comprar um saco de gelo. Tava eu e meu irmão andando na rua, fui carregar o saco de gelo assim, meio que abraçado, né? E ele falou, pô, mas o gelo não tá queimando o seu corpo, não? E eu respondi assim, tá queimando só um pouco. E ele ficou olhando assim, sem entender, ficou parado minutos me olhando assim, sem entender como que eu tava conseguindo carregar aquele saco de gelo contra o peito. Mas era um homem muito sábio, muito humilde e sabia qual era o verdadeiro espírito, né, da benevolência. Vamos lá, pessoal. Eu conheci este homem de Deus, tá aí na capa, né, uma imagem dele escrevendo alguma coisa, não sei, né, um púlpito. É um livro que é recheado de fotografias, então eu vou mostrando para vocês à medida que eu for lendo essa obra aqui, tá bom? Vamos lá. Eu conheci este homem de Deus. Edições Loyola. Nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. Diagramação Aurélio Barbosa. Edições Loyola, Rua 1822, número 347, Ipiranga, São Paulo. É de 1996. Aí tem aqui, né? Eu acho que são 10 capítulos, isso mesmo.
Aí tem no índice aqui a apresentação, o amor de Cristo acima do amor terrestre, e daí vem os 10 capítulos seguintes, né? Introdução, circunstância em que eu o conheci, período da casa paroquial, atuação no campo social, escola de segundo grau, certidão, transferência para a Universidade Católica, volta à sua terra natal, projeto Construir a Esperança, regresso da Itália, vivência do projeto Construir a Esperança. Vamos ler aqui a apresentação, que ela é bem curta, tá? Apresentação. Dona Célia Pérez de Freitas propôs-se uma tarefa difícil, fazer um depoimento retratando apenas o período em que desenvolveu o notável trabalho realizado em bairro da periferia de Belo Horizonte, do admirado Padre Pierre Louis de Bernareg, ou como conhecemos no nosso Padre Pide. Saiu-se muito bem na sua tarefa, seja pela sua facilidade em narrar com clareza e de forma agradável os fatos que aborda, seja porque encontrou na vida do Padre Pide material fato de extrema riqueza como decorrência do incansável trabalho que vem realizando ao longo de anos de dedicação e de entrega total aos menos afortunados. Em seu livro, Dona Célia enfoca o período da vida que o Padre Pide dedicou ao bairro 1º de Maio, desde o início de suas atividades naquela comunidade até a época em que retornou à Itália, sua terra natal, bem como o período que seguiu imediatamente ao seu regresso a Belo Horizonte. O trabalho está dividido em 10 capítulos, enfocando o primeiro as curiosas circunstâncias em que a autora o conheceu, desmentindo o dito popular segundo o qual a primeira impressão é que fica. Retrata o período em que conviveu com ele, juntamente com outras pessoas, na casa paroquial do bairro 1º de Maio. O trabalho quase luta para criar uma escola de segundo grau na comunidade, enfrentando descrença geral, principalmente de autoridades educacionais, as repercussões da saída do Padre Pide de sua volta para a Itália e, finalmente, de seu retorno para junto do povo, ao qual dedicou tanto de sua vida. A autora, que tem o dom da narrativa, revela de forma despretensiosa, despojada mesmo, mas extremamente agradável, emocionada e sincera, seu primeiro encontro com o Padre Pide, a quem buscou no desejo de servir a comunidade de seu bairro. Sua impressão inicial, não muito favorável, aos poucos vai desaparecendo, diante da figura admirável e carismática de um homem que renunciou a tudo para se aliar no bem do outro, do pobre, do desprovido, e com o qual vive o Evangelho no dizer da autora. Figura ímpar, com singular e pessoal filosofia de vida e de trabalho, Padre Pide surge nas páginas do livro como um ser vivo, que age, que não se dobra diante de obstáculos, que o supera com sua admirável fé em Deus, que o torna um pouquinho onipotente, como nos conta a autora. Curiosamente, o livro de Dona Célia não tem datas. É como se quisesse dizer que os trabalhos do Padre Pide não se passam neste tempo cronológico que nos limita e nos baliza em nossas ações, mas ocorrem em outro tempo. Um tempo sem tempo que não está no calendário, mas no resultado perene das ações que praticou. Dom Serafim Fernandes de Araújo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. O amor de Cristo acima do amor terrestre. Naquele tempo, Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou terras por causa do Evangelho, sem que receba 100 vezes mais. Agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e terras com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Marcos 10, 28 e 31. Este livro é dedicado aos meus queridos netos, Rodrigo, Ana Paula e Laurinha. Ele poderá ajudá-los a compreender e perdoar a ausência da vovó em tantos momentos, alguns mesmo tão importantes. Carinhosamente, vovó Célia. Um amigo é uma poderosa proteção. Quem o achar, descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é um remédio de vida e de imortalidade. Quem teme o Senhor achará este amigo. Eclo 6, 14 e 18. Esse é eclesiástico, né? 6, 14 e 18. Em Hélio Ramos de Paula e em seu pai, Geraldo Bispo de Paula, eu encontrei este amigo. Pelos conselhos prudentes que recebi do Sr. Geraldo e pela força que me deu na qualidade de presidente da escola de segundo grau, bem como pela carinhosa colaboração de Hélio na confecção deste livro, o meu muito obrigada. Agradeço também ao padre Iglesias, à irmã Ilma, irmã Maria Luísa, Ivone e Cira pelo grande incentivo que me deram para escrevê-lo. A todos o meu Deus lhe pague. Fraternalmente, a autora. Capítulo 1, Introdução.
A ideia de escrever este livro, ou esta pequena brochura, é mais fruto de um forte senso de dever do que o reconhecimento de minhas reais e efetivas condições para tal. Pensei, é necessário que alguém o faça, e por que não eu, já que tive a graça de conviver com ele? Certamente, quando Deus desviou minha rota rumo à Amazônia, para o bairro 1º de Maio, já tinha reservado essa tarefa para mim. Conto, portanto, com a graça e assistência constante do Espírito Santo e tenho certeza de que, se for para a edificação das pessoas e para a glória de Deus, este livro vai sair. A consciência de que devo escrever, dar o meu depoimento, o meu testemunho de tudo o que vi e ouvi do Padre Pide Pierluigi Bernareg, nestes longos anos que o conheço, vem como que tomando corpo, e hoje deixar de fazê-lo significaria para mim uma omissão. Será, espero, um livro simples, despretensioso, contendo apenas comentários e narrações daquilo que pude observar do seu comportamento humano, repleto de conteúdo cristão. Não raras vezes este testemunho é dado por seu modo peculiar e, por que não dizer, até mesmo rude de ser e de agir. Espero que compreendam que algumas vezes terei de falar um pouco da minha própria história e do meu temperamento, da minha caminhada, para que possam entender e para que faça sentido o que vou dizer. Mas o meu objetivo é tão somente mostrar um pouco a riqueza da personalidade, a nobreza de sentimentos, a grandeza dos ideais e a força do caráter desse homem de Deus. Capítulo 2. Circunstância em que eu o conheci. A convite de um professor, ex-colega e amigo, fui ao bairro 1º de Maio com a finalidade de conhecer um novo vigário e ver também a possibilidade de dar aula no antigo ginásio José de Anchieta Machado, onde já tinha sido professora por algum tempo, que com o esforço do novo padre havia passado para o Estado com o nome de Escola Estadual Mendes Pimentel. Tinha a intenção de conversar com ele, deixar o meu currículo e até mesmo falar do desejo de transferir-me para uma periferia, já que por motivo de saúde estava impossibilitada de voltar para a Amazônia. Quando o professor viu o padre Pide, tentou cumprimentá-lo e falar do objetivo de nossa visita, mas ele não nos deu atenção. Pegou a lambreta, acelerou, colocou o capacete e partiu sem sequer olhar para nós. Eu olhei o professor sem entender e pensei em perguntar: é essa pessoa maravilhosa de que me falou? Mas me contive. O professor estava tranquilo. A atitude do padre parecia não tê-lo afetado. Saiu um pouco e eu fiquei sozinha na igreja semi-escura. A única iluminação era a luz do Santíssimo. Ali fiquei quietinha, aguardando a volta do padre, se é que pretendia voltar. Passado algum tempo, o padre voltou, passou por mim sem dizer nada e foi para a sacristia. Saiu logo da sacristia, passou novamente por mim e foi para o salão. O professor entrou na igreja e disse-me: vamos agora falar com ele. Chegando ao salão, sentamo-nos em volta de uma mesinha redonda onde estava o padre, mesmo sem sermos convidados. O professor começou a falar do objetivo de nossa visita, mas ele parecia estar mais preocupado com um grupo de pessoas que ensaiavam no fundo do salão uma peça de teatro. Por fim, pegou o meu currículo e colocou-o na pasta, dando por encerrada a visita. Capítulo 3. Período da casa paroquial. Consegui transferir-me para a periferia como desejava. Estou residindo temporariamente na casa paroquial juntamente com uma italiana, leiga consagrada, membro do movimento Comunhão e Libertação. Também encontrei na casa paroquial um rapaz responsável pela pastoral da juventude. Padre Pide cedeu-me um quarto na parte de cima da casa. É um quartinho pobre, medindo mais ou menos 2 quartos. A parede, 2 por 4. As paredes são mal caiadas e o reboco estourado em várias partes. O piso é de cimento e do teto saem várias pontas de prego que, como se fossem torneirinhas, deixam escorrer a água no quarto quando chove. Não entendi ainda a utilidade dos ditos pregos. Quanto ao alagamento do quarto, ocorre porque a laje não tem cobertura. A água da chuva empoça em cima da laje e acaba por vazar no quarto. Um desses dias a água fez um estrago. Eu estava justamente tentando colocar um pouco de ordem nos móveis e objetos molhados quando o padre Pide passou e disse: coragem, dona Célia. Nós, favelado, enfrentamos sempre esses problemas. Eu tive vontade de dizer que estava contente, porque para mim a chuva já não era mais cantiga de ninar, mas quando eu levantei os olhos, não o vi mais. Continuando a falar sobre o quarto, ou sobre a casa paroquial, o banheiro fica numa área descoberta a mais ou menos 6 metros de distância do quarto. Para ir à cozinha, na parte baixa da casa, existe uma escada de 30 centímetros de largura e sem corrimão. Contudo, é bom frisar que eu me considero privilegiada. Esse é o melhor quarto da casa. Com os móveis que aqui encontrei, dividi o quarto, separando o lugar onde durmo do lugar onde trabalho e recebo as pessoas. Ficou até jeitoso. Tudo aqui é novo e diferente para mim,
Não só o ambiente, mas também as pessoas com as quais convivo e principalmente quanto aos valores. Estou como que vivendo uma aventura divina. Procuro estar atenta e participar de tudo. Soube pela Rosa que eles costumam rezar a liturgia das horas. Fiquei tão contente. Que bom compartilhar com eles a oração. Uma noite, quando rezávamos, percebi que ele estava cochilando. Respondeu as palavras pela metade e pegou no sono. Sua fisionomia era tranquila e serena. É verdadeiramente edificante ver um sacerdote com roupas de operário, mãos calosas e irradiando paz depois de um longo e árduo dia de trabalho na construção do reino de Deus entre os mais pobres e necessitados. Aí, gente, nesta página aqui, página 16, tem aqui uma fotografia com a seguinte legenda: Padre Pige, em cima da laje, faz cuidadosamente um trabalho de engenharia. Olha só. Aqui é o padre, né, em cima da laje aqui. Aí várias pessoas ajudando ele. Parece que estão ajudando ele aí a virar massa, né? Aí tem aqui a famosa lambreta do padre na época, né? Eu acho que era uma vespa, se não me engano. Uma vespinha. Aí tem outras figuras aqui na página seguinte, outras fotos, né? Fotos mostrando o Padre Pide realizando trabalhos variados na paróquia. Olha só como é que ele estava jovem aqui na época, né? Olha só, bem jovem, bem saudável, né? Olha aí. Muito ativo, o padre era muito ativo. Sempre ativo. Era cheio de saúde até o momento em que eu, né, assim... Até o momento em que eu soube que ele foi para o asilo, ele era bem ativo. Tá? Colocação da laje da comunidade Cristo Luz dos Povos, olha aí. Parece que era o mesmo lugar dessa foto aqui, né? Não sei. Aí tem as imagens do padre, só que ele tá sempre animado, sempre espontâneo. Olha aqui. Olha aí. Olha ele olhando para a foto. Lembrei-me do que me disse Dom Helder Câmara, quando tive a graça de tomar café com ele uma manhã. Deus não nos dá só o que a gente pede, Dona Célia, mas o triplo do que se pede quando este pedido está em consonância com a vontade dele. Um dia pedi a graça de conviver, ou pelo menos conhecer, pessoas que vivessem o Evangelho, não os que o pregam, mas os que o vivem, e olha o que o bom Deus preparou para mim. Padre Pide passou o dia reconstruindo o barraco do Valdemar, um pobre viciado em bebida com mulher e muitos filhos. O barraco fedia a 50 metros de distância. O encanamento do barraco ligado ao dele estava furado e vazando excremento no quarto e na cozinha do Valdemar. Depois disso, eu o vi dando serviço ao Valdemar, que é pedreiro. Isso foi muito censurado pelo conselho, pois Valdemar começava a fazer a massa e ia beber. A massa, na maioria das vezes, estragava, isso é, o cimento endurecia e ele não dava conta de fazer o serviço. Mas em compensação, no final da semana, ele entregava à mulher do Valdemar um bom salário. Ela levava o dinheiro para abastecer a casa, e o Valdemar, quando via que não ia pegar no dinheiro todo, xingava o padre de todo o nome feio que se possa imaginar. Um certo dia, depois do café da manhã, disse que ia trabalhar na demolição do muro de arrimo da igreja, que não dispensava a ajuda de ninguém. Entendi então que deveria ir também. Peguei uma picareta e comecei a trabalhar. Com a graça de Deus, consegui arrancar muitas pedras. Depois, com a pá, íamos jogando a terra para um lado. Foi um trabalho pesado. Depois de algumas horas, estávamos cansados e famintos. A cozinha da casa paroquial era um caos. Nunca tinha ingredientes, tampouco cozinheira. Eu, apesar de ter sido uma boa dona de casa, nunca consegui fazer com que essa cozinha funcionasse. Todos tinham acesso a ela, isto é, a porta estava sempre aberta e as pessoas entravam e comiam o que tinha quando tinha. Esse dia corri procurando alguma coisa para preparar o almoço, mas qual não foi a minha surpresa? Quando vi o padre esquentar uma água, colocar no prato, jogar nela farelo de pão velho, quebrar um ovo e comer como se fosse a coisa melhor do mundo. Que homem rico é esse, Padre Pige? Que homem rico é esse, Padre Pige? Ele olhou-me sem entender, e eu então expliquei-lhe que li certa vez, não sei onde, que mede-se a riqueza de um homem pelo número de coisas sem as quais ele pode passar. Ele passa sem tudo, Rosa. Logo, é um homem riquíssimo. Será que ele sempre viveu assim? Rosa respondeu-me, pelo contrário. Ele pertence a uma rica família de Milão e até é descendente de nobres, mas por Deus e pelo seu reino abandonou toda a sua riqueza para viver com o povo, principalmente com os mais pobres e miseráveis, neste total despojamento, como a senhora está vendo. No silêncio do meu coração rezei, louvado seja Deus que me fez conhecer essa pessoa.
Ele vive na mais extrema pobreza. Durante a semana, todas as manhãs, antes da missa, reza a liturgia das horas com os fiéis. Após a missa, atende pacientemente as pessoas em confissão. Em seguida, toma seu chá com um pedaço de pão seco que lhe oferece carinhosamente uma viúva, muito pobrezinha e santa. Pode-se dizer que esta é a única refeição regular que tem durante o dia. Vive quase em jejum permanente. A sua alimentação é tão escassa e pobre que não se sabe de onde lhe vem tanta energia e tanta força. É um dos homens mais fortes que já vi, mas realmente, o homem era forte. O homem era forte, gente. Um dia eu o vi transportar sozinho uma árvore plantada na metade de um tambor e levá-la para ser replantada no pátio de uma das igrejas construídas por ele. Faz de sua lambreta um verdadeiro transporte de cargas. Nela carrega fogões para os pobres, botijões, material para a construção de barracos e tantas outras coisas. Olha só, gente, olha aqui, que homem generoso, olha aqui. Olha o tanto de coisa que ele carregava na lambreta dele. Era um homem de Deus mesmo, sem sombra de dúvida. Na casa paroquial há sempre hóspedes. Nessas ocasiões, ele cede o seu quarto para eles e estica sua rede na sala de jantar, quando há lugar para isso. Na maioria das vezes, tem de se deslocar para outro canto qualquer, qual seja a sacristia de uma das capelas. Uma manhã, quando eu dormia na sala de jantar, passei cedinho para ir ao colégio. Ele abriu os olhos e, meio estremunhado, disse: "Toma leite, dona Célia." Saí comovida, fazendo esforço para não chorar. Pelo caminho, lembrei-me da frase do evangelho que diz: "Nisto aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores." Respondeu Jesus: "As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Mateus 8, 19 e 20. Uns dias depois de ter chegado, não me esqueço, pedi licença a ele para reconstituir a capela do Santíssimo, que era muito desajeitada. Ele imediatamente colocou-me nas mãos uma lata de tinta, brocha e disse-me: "Pode começar a reforma, dona Célia." Nunca tinha feito antes esse tipo de trabalho. Logo é fácil imaginar o que passei. Para colocar um carpete no piso da capela, foi necessário tirar uma porta de ferro terrivelmente pesada. Padre Pide tirou a porta e, para colocá-la de novo, foi uma tremenda luta. Um senhor que por acaso estava na igreja ofereceu-se para ajudá-lo, mas o homem mais atrapalhava do que ajudava. A camisa do padre estava molhadinha de suor. Eu, de pé, sem nada dizer e fazer, sentia-me culpada e já arrependida de ter tido a ideia da reforma. Admirava-me de o padre não perder a paciência comigo e com o dito senhor, mas por fim conseguiu colocar a porta no lugar, e qual não foi minha surpresa quando o ouvi dizer com bastante sinceridade: "Graças a Deus, mal de mim se não fosse a ajuda desse senhor." Outro dia falei com ele da possibilidade de remover o entulho com madeira de todo tipo da porta da igreja. Ele me respondeu: "Pode tirar, dona Célia, pode tirar." Eu respondi que certamente ele não estava falando sério. Ele, acelerando a lambreta para partir, disse: "Por que não, dona Célia? Com fé em Deus somos um pouquinho onipotentes." Mais de uma vez, voltando da casa de meus filhos, trazia alguma coisa para ele comer. Mas sempre fiquei decepcionado e triste, pois ele entregava tudo para o primeiro pobre que encontrava. Fosse o que fosse, ele nem sequer provava. Nessas ocasiões, eu achava-o grosseiro e mal educado, mas acabava compreendendo e perdoando. Mesmo quando decepciona a gente, é para dar o testemunho, como se dissesse: "Cuide dos pobres e não de mim." Embora não faça distinção de pessoas, trata os pobres com um desvelo especial. É edificante ver o seu carinho com os doentes. Não só os conhece pelo nome, mas sabe também tudo sobre suas enfermidades, bem como sobre seus hábitos ou manias. Certa vez, quando cuidava de um doente que tinha as pernas amputadas e o pobre corpo coberto de chagas, ele chegou e tomou à frente os curativos e ajudou-me a trocar os lençóis com o desembaraço de um exímio enfermeiro. Não há nada que ele não faça. Louvado seja Deus! Outra coisa que observo nele é que nunca tem palavras ociosas, nem fica com as mãos desocupadas. Aliás, isso foi até motivo de discussão entre nós. Porque quando cheguei, não me conformava com o fato de tratar assuntos importantes relacionados muitas vezes com a escola, estando ele a bater pregos aqui e ali. Com todo o respeito que tenho por ele, um dia perdi a paciência e disse: "Será que o senhor pode parar um pouco para escutar?" Mas com o tempo acabei aceitando, compreendendo e até mesmo imitando-o. Mesmo na secretaria da paróquia, ele tem sempre alguma coisa preparada para fazer com as mãos enquanto atende as pessoas. Impressiona-me ver o modo como se dedica às coisas ou causas pequeninas, do mesmo modo como se dedica aos grandes empreendimentos. Leva até o fim tudo o que inicia, mesmo com sacrifício. Com a independência peculiar de quem só serve a Cristo, recorre com liberdade às autoridades civis competentes, sem ficar sujeito a elas, e assim consegue também atingir as estruturas. Desse modo, com o exemplo vivo de sua personalidade e a coerência de sua vida cristã, vai com a graça do Espírito Santo modificando aos poucos o ambiente em que vive e implantando
o reino de Deus entre o povo mais sofrido. Quando o vejo correndo de modo incansável atrás do seu rebanho, lembro-me do trecho do Evangelho que diz: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. João 21. Toda a sua vida fala de Deus. É verdade que tem os seus defeitos, e quantos? Eu que os diga. É verdade também que tem um temperamento difícil, muito difícil mesmo, o que causa decepção e faz sofrer muitas pessoas, principalmente aquelas que convivem com ele mais de perto. Principalmente aquelas que convivem com ele mais de perto. Mas no fundo temos de reconhecer que é por aí mesmo que dá o seu testemunho. É pessoa capaz de voltar atrás sempre que reconhece um erro e pede perdão humildemente. Em sua volta da Itália, viajou com ele uma senhora italiana que nos deu um testemunho de um fato ocorrido no aeroporto do Rio de Janeiro. Padre Pide foi assaltado, mas quando o ladrão corria em direção a um ônibus que saía, a carteira dele caiu das mãos do ladrão. Ele apanhou-a, mas não pôde impedir que o ladrão entrasse em outro ônibus. Padre Pide do lado de fora avisou o motorista que tinha um assaltante no ônibus. O ladrão, quando ouviu isso, saltou, foi ao encalço do padre e deu-lhe um bofetão no rosto. Ele ia revidar, mas de repente conteve-se e apresentou-lhe a outra face. Sua personalidade marcante faz com que se distinga do comum das pessoas. É um homem inteligente, forte, enérgico, corajoso e decidido. Jamais vi alguém com uma capacidade tão grande de autodisciplina, perseverança e observação. Nele, o espírito realmente predomina sobre a matéria e a vontade só executa o que a razão reconhece como certo. É um homem puro, sem ser ingênuo. A pureza que emana de sua pessoa é qualquer coisa inexplicável, singular, algo forte. Não sei se seria certo dizer que parece uma energia, quem sabe, de sua total consagração a Deus na virgindade aos 18 anos de idade. Consagração esta que vem sendo observada fielmente ao longo dos anos, para a maior Maria, o Pai José e todos os santos e santas que o têm ajudado a dar esse grande testemunho para todos nós. Ele é o que se pode chamar de um homem másculo, aquele que se fez eunuco por causa do reino de Deus. O Senhor é continuamente glorificado no seu corpo, na sua carne. Louvado seja Deus muitas vezes por isso. É dotado de grande capacidade de realização e de liderança, que graças à sua formação espiritual e à ação quase visível de Deus em sua vida, é exercida não obstante o seu temperamento impulsivo, com prudência e sabedoria. Na paróquia procura despertar a maior participação possível de todos, descobre, valoriza e incentiva os dons de cada um. Sou forçado a fazer aqui um parênteses para falar um pouco de minha pessoa e de minha história de modo que faça sentido o que vou dizer. Minha transferência do bairro onde morava para cá, e sobretudo a minha permanência aqui nestes longos anos, tem sido para mim uma confirmação insofismável de que Deus me quer aqui. Por mais que fosse minha sensibilidade pelos problemas sociais, penso que jamais poderei suportar tantas provações e perseverar. Fazer uma opção de vida, sim, mas permanecer fiel a essa opção considero pura graça. Assim, com a misteriosa certeza de que Deus me quer aqui, procuro de todos os modos e a despeito de qualquer sacrifício, ser fiel ao ambiente em que vivo. Sou aqui uma pessoa como tantas outras, sujeita a erros e fragilidades. Procuro levar uma vida simples, sem tantos artifícios e o menos comprometida possível com a famigerada sociedade de consumo ou do desperdício. Esforço-me por alicerçar o meu apostolado na fraternidade, no carinho, na solidariedade, na compreensão e, sobretudo, no amor. É uma palavra de conforto aqui, o sorriso encorajador ali e nada de coisas muito extraordinárias. Procuro estar com as pessoas em todos os momentos, tristes e alegres, procurando dar o meu testemunho em todas as circunstâncias. É o dia a dia vivido com fé, deixando que a própria vida fale por mim. O modo de viver sincero e autêntico de quem tem os pés no chão vai despertando a credibilidade nas pessoas. É difícil de explicar, mas aos poucos vou percebendo que as pessoas confiam realmente em mim e descobrem que estou aqui para servir. A confiança cresce quando percebe que Cristo é o meu ponto de referência. Assim sou procurada, isto é, solicitam minha ajuda ou orientação para os mais variados fins. Certo dia chegou à minha casa uma mulher jovem e caiu num choro convulsivo e nervoso. Eu, sem saber o que fazer, esperei que ela se acalmasse um pouco para interpelá-la. Qual não foi minha surpresa quando me disse que tinha pelo Padre Pide uma verdadeira paixão. Pensava nele dia e noite, e naquela manhã decidiu-se ir à igreja para falar tudo isso com ele. Estava vindo de lá e recomeçou a chorar. Mas ele é um sacerdote, uma pessoa de vida consagrada a Deus, ponderei. Ela imediatamente replicou. E eu quero lá saber se ele é sacerdote ou deixa de ser. Eu o amo e isso é tudo. Quero-o para mim. Eu não vou desistir disso assim tão facilmente. Tenho o direito de ser feliz e vou lutar por isso. Olha o que aquele insensível, desalmado Brutamontes fez. Estou ouvindo da alegria. Ele estava sozinho. Comecei a falar isso com ele, isto é, que eu era apaixonada por ele, que queria ser dele. Ele, sério, foi andando para o lado da porta e eu pensei que ele ia sair comigo,
mas quando pus os pés do lado de fora, vi que ele ia fechar a porta. Coloquei imediatamente a sombrinha para tentar impedir. Ele fechou a porta com tanta força que fez isto que a senhora está vendo. A sombrinha estava esmagada e eu mal podia disfarçar minha perplexidade. E daí? Perguntei. Daí eu fui correndo para entrar pelo portão da casa paroquial. Ele passou por dentro da igreja para fechar o portão, mas eu cheguei primeiro. Comecei a xingá-lo de todo o nome feio que me veio à boca. E ele? Perguntei. Ele ficou pasmo, de boca aberta. Como não tive coragem de avançar nele como queria, quebrei o vidro da secretaria. Por que veio aqui? Vim para desabafar. Não poderia guardar só para mim o que aconteceu. Depois pensei em voltar lá para pagar o vidro que quebrei. Por favor, deixe-o em paz. Era só o que faltava. Depois disso, tudo pensar no prejuízo causado por um vidro quebrado. Ela continuou. Eu me vingo. Isso não vai ficar assim. Vou desmoralizá-lo. Você é uma pessoa adulta e deve saber o que está fazendo e ser responsável pelo que faz. O que você vai falar dele, toda a comunidade sabe que não é verdade, e você sabe melhor do que todos por experiência própria. Contudo, se quer continuar no seu intento de caluniá-lo, como vingança, penso que você é livre para fazê-lo, mas é bom que esteja também consciente e disposta a arcar com as consequências de seus atos. Como veem, esse acontecimento põe à prova sua fidelidade a Deus e ao compromisso assumido no voto de castidade ou virgindade. A Bíblia nos mostra que Deus prova a fidelidade daqueles que se colocam diante dele com temor e amor. O Pai Nosso não nos ensina a pedir que não sejamos tentados, mas que não caiamos em tentação. O texto do Deuteronômio 8:2 diz: Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante estes 40 anos do deserto para humilhar-te e para conhecer os sentimentos do teu coração e saber se observas ou não os seus mandamentos. Por incrível que nos pareça, o tentado não é um pecador, como normalmente somos levados a crer, mas pelo contrário, ele é um bem-aventurado, um predileto de Deus. Olha aqui, pessoal, a figura, mais uma figura do Padre Pide, né? Uma fotografia. Capítulo 4. Atuação no campo social. Na paróquia cuida não só da parte espiritual, mas empenha-se também na construção de creches, escolas, asilos. Incentiva a criação de associações de bairro e tantas outras coisas. Não obstante, sua maior realização no campo social sempre foi a moradia. Sua grande preocupação é com os sem casa. Já em 1986, depois de muita luta, conseguiu que fossem construídas no bairro Felicidade casas para abrigar aproximadamente 800 famílias do bairro 1º de Maio. Atualmente existem aqui 7 grupos organizados, isto é, devidamente inscritos ou cadastrados no Sem Casa, Central Metropolitana do Sem Casa, que somados a mais 43 grupos dentro da região metropolitana, perfazem um total de 4.327 famílias. Desta vez, as dificuldades enfrentadas são maiores, uma vez que até o presente momento não puderam contar com nenhum apoio por parte dos governantes em nível federal, estadual ou municipal. A omissão dos governantes dificulta sobremaneira o empreendimento. Para levar avante o projeto, são forçados a procurar outros caminhos. A grande associação de famílias, liderada pelo padre, achou por bem abrir uma conta bancária onde depositam mensalmente uma determinada importância destinada à compra de fazendas, a seu loteamento e urbanização, bem como à legalização dos títulos de propriedade. E assim, com garra, fé e esperança, não mede sacrifícios na batalha em defesa de um dos direitos mais sagrados do homem, a moradia. De 1978, época que cheguei ao bairro, a 1982, ele realizou 4 congressos de favelados. Podemos citar aqui algumas conquistas mais importantes nesse campo, tais como uma legislação avançada que, em termos de estrutura municipal, envolve diretamente 3 secretarias municipais: Ação Comunitária, Desenvolvimento Urbano e Obras Civis. Foi criada a Lei 3.532, de 1983, e seu Decreto Regulamentar 4.762, de 1984, que compõem hoje a legislação do Programa Municipal de Regularização de Favelas, ou seja, o Pró-Favela. A Câmara Municipal compilou a Lei do Pró-Favela e seu Decreto Regulamentar, transformando-o em projeto de lei que foi aprovado e sancionado. Lei 3.995 de 1985, trazendo as discussões futuras para uma participação ampla do poder municipal. Essa legislação atingiu cerca de 300 mil favelados, ou seja, 16% da população do município de Belo Horizonte. A luta em favor dos favelados levou-o várias vezes à prisão. Transcrevemos aqui uma delas ocorrida no ano de 1993. Abre aspas. Quando viaturas do 13º Batalhão da Polícia Militar prenderam na quarta-feira o coordenador da Pastoral de Favelas da Arquidiocese de Belo Horizonte, o Padre Pide, estava sendo desfechado mais um capítulo de uma história iniciada com violência na segunda-feira. Naquele dia, 6 famílias de favelados estavam sendo despejadas por funcionários do DNR, do DNR,
né? Escudados por agentes da Polícia Rodoviária, próximo à Avenida Cristiano Machado. DNR, gente. É DNR, tá? Com truculência, os funcionários do DNR chegaram a derrubar miseráveis barracos com favelados dentro, machucando uma mulher e uma criança de 1 ano. Criado um impasse, as famílias não tinham para onde ir e o DNR exigia sua saída do local. Foi então arranjado um lugar para as famílias no terreno da prefeitura, no prolongamento da Avenida Cristiano Machado, no bairro Guarani. Aí aconteceu o fato surpreendente que mobilizou toda a imprensa e até o governador do estado. Padre Pide foi preso no momento em que ajudava os favelados na divisão do terreno. No DOPS, ele prestou depoimento e foi liberado após o delegado receber um telefonema. Esse telefonema levou o delegado a dizer que ele não estava nem estivera preso, afinal teria ido tomar café no DOPS. Tem até uma imagem aqui, né? Afinal, o padre Pide foi apenas tomar um café no DOPS, olha só. Se eu não me engano, o DOPS ficava ali no Alto Afonso Pena, não sei. Às 16 horas, o Padre Pide chegava ao acampamento do bairro Guarani, onde os favelados que havia 2 dias dormiam ao relento, esperavam por uma decisão. O aglomerado humano foi então convidado por Padre Pide a participar de uma missa ali mesmo no terreno baldio. Embora não tenha jeito ou carisma especial para lidar com os jovens, incentiva ao máximo e dá toda a assistência possível àqueles que o têm. Não poupa nenhum esforço no sentido de possibilitar a estes últimos o necessário para que possam dispensar aos jovens uma formação tal que lhes permita desenvolver todas as suas potencialidades, tanto no plano físico ou material, como também no intelectual, social, moral e espiritual. Assim, cuidou que não faltassem na paróquia escolas, centros sociais e cursos diversos, incluindo, é claro, os cursos profissionalizantes ou semiprofissionalizantes, bem como oficinas de trabalho, etc. Sua última conquista nesse campo diz respeito à criação do CEP, Centro de Treinamento do Pequeno Empreendedor. Esse é um velho sonho acalentado desde que veio para cá, mas que só agora, com a ajuda de Deus, conseguiu realizar. Quanto à luta na fundação dessa escola, inúmeras tentativas, vários fracassos, mas ele não desistiu. Aliás, esse é um traço marcante de sua personalidade, a tenacidade em perseguir seus objetivos até alcançá-los, levar avante o que iniciou, mesmo com sacrifícios, mesmo que tenha de tentar ou recomeçar quantas vezes forem necessárias. Isso é válido também para o que idealiza no campo espiritual. Só desiste de um intento quando tem discernimento claro de que o mesmo não é da vontade de Deus. Quando isso acontece, deixa sem olhar para trás, seja o que for. Aí tem uma fotografia aqui, né, do CEP, o Centro de Treinamento do Pequeno Empreendedor, que fica ali na rua Joana Dark, número 164, 1º de maio, Belo Horizonte, Minas Gerais, bem próximo da minha casa, né? Olha aí. Eu conheço esse lugar aí. Não é o caso da criação do CEP. A existência no bairro de uma escola como esta é uma pequena amostra do zelo que tem para que nada falte ao rebanho que Deus lhe confiou. Ela é fruto de muita fé e de muita fidelidade a Deus e a sua missão. O CEP é um projeto pioneiro, grande e audacioso. Ele oferece o treinamento necessário em 19 profissões diferentes, visando preparar efetivamente os jovens para se inserir e competir no mercado de trabalho. Essa iniciativa conferiu-lhe a merecida homenagem de ver o seu nome entre aqueles que mais se distinguiram como construtores do progresso no campo da ação comunitária. Tal conquista representa o resultado de um esforço conjunto que, partindo das OSSG, ou seja, Obras Sociais Senhora da Glória, instituição da comunidade do bairro 1º de Maio, encontrou apoio total no sistema FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e visa preparar realmente a juventude para gerar e administrar o seu próprio negócio. Como diretor efetivo das OSSG, ou seja, as Obras Sociais Senhora da Glória, Padre Pide, sorridente, assina o contrato com o sistema FIENG, sistema FSENG e SEBRAE de Minas Gerais. Olha aí. Inclusive a fotografia que está na capa do livro, né? Tem um recorte dessa fotografia aqui bem na capa do livro. Ele sorridente, assinando, né? Acho que já deu para perceber que ele é uma pessoa muito voltada para os problemas sociais. No início cheguei a olhar o seu corre-corre com alguma desconfiança. Pensei que pudesse ser um agitador, como tantos que existem por aí. Aos poucos, porém, fui observando que é um homem profundo, de vida interior intensa e de muita oração. É o que se pode chamar de um autêntico contemplativo na ação. Cristo é a base, o alicerce, o centro e o fundamento de sua vida. O objetivo dele é Cristo, o alvo é Cristo, a meta é Cristo. É por Cristo, com Cristo e em Cristo que corre 24 horas por dia tentando corrigir as injustiças e criar um mundo mais fraterno. Mais uma figura aí, ó, mais uma fotografia. Padre Pide bem aqui ao canto, né? Aqui, ó. Bem ao canto aqui.
Aí também tem uma outra fotografia com a legenda assim: Escola da Comunidade Donato Werneck de Freitas de segundo grau, toda construída em regime de mutirão, autorizada em 2/6 de 1979. É uma escola que meu pai, inclusive, estudou, tá? Meu pai estudou nessa escola aí. Fica bem próximo da minha casa, ó. Aí embaixo tem uma outra fotografia também dessa mesma escola, né? Tem até uma moto aqui na frente, olha que bacana, eu nem sabia. Olha aí. Há muitos anos, muitos anos, eles tiraram essa foto aí, né? Donato Werneck. Escola de segundo grau. Capítulo 5. Certo dia comentei com o padre Pide que era amiga do então secretário adjunto da Educação, Dr. José Campomise Filho. Foi o bastante para ele pensar logo em trazer uma escola de segundo grau para o bairro. Disse: ótimo, dona Célia. Eu fui professor da esposa do secretário anterior e por intermédio dela conseguimos que o Estado encampasse a escola de primeiro grau aqui do bairro. Agora vamos partir para o segundo grau. Assim nasceu a ideia de criar uma escola. Daí até a sua autorização pelo Conselho Estadual levou exatamente o tempo de gestação de uma criança, 9 meses. Até mesmo uma ameaça de aborto teve, pois já estavam cobertas 4 salas quando uma chuva fortíssima com um tremendo vendaval levou pelos ares todo o nosso telhado. Pensando em documentar esse fato, achamos por bem transcrever aqui trechos de 2 discursos, um dirigido ao secretário adjunto, Dr. Campomise, quando de sua visita ao bairro em agosto de 78. Veio acompanhada de meu irmão, José Alencar. Isso mesmo, quem escreveu esse livro aqui, ó, Dona Célia Pérez de Freitas, é irmã do José Alencar. Veio acompanhado de meu irmão, José Alencar, que muito nos apoiou nesse empreendimento. Eis o trecho do discurso pronunciado por uma estudante, Cleonísia Cordeiro. Sabemos todas que a visita de Vossa Excelência não será em vão. Dela, temos certeza, resultará um grande benefício para todos nós, pois tendo Vossa Excelência dedicado toda a existência à nobre missão de educar, entenderá facilmente as nossas aspirações, os nossos anseios e certamente não medirá esforços no sentido de estimular nossa participação responsável, consciente, no processo de desenvolvimento do nosso querido Brasil, criando para tanto condições concretas de forma a permitir que todos, sem distinção, possam receber instrução adequada que nos permita atingir níveis de vida compatíveis com a dignidade humana. Aproveitamos também para transcrever um trecho de outro discurso feito por mim ao então governador do estado, Francelino Pereira dos Santos, quando de sua visita ao bairro no momento em que a escola acabava de ser autorizada. Em agosto de 1978, há precisamente 9 meses, recebíamos aqui a figura simpática, humana e amiga do ilustre secretário adjunto da Educação, professor José Campomise Filho. Por essa ocasião, foi jogada a semente da tão sonhada escola de segundo grau, que acaba de ser autorizada pelo Conselho Estadual de Educação. A existência desta escola é uma prova da têmpera do povo deste bairro, povo que sabe o que quer e que luta sem esmorecimento para alcançar o que almeja. Ela nasceu de uma forte dose de idealismo, nasceu da perseverança e, sobretudo, do espírito de luta que caracteriza os moradores desta comunidade e que só pode ser superada pela pessoa de seu líder, Padre Pide Luiz de Bernareg. A presença de Vossa Excelência no justo momento em que acaba de nascer a escola da comunidade Donato Werneck de Freitas nos comove a todos profundamente, pois é uma confirmação insofismável da presença e da vontade de Deus protegendo esta obra de tão relevante valor social. Sabendo que no momento de seu nascimento, tendo sido aparada e amparada pelas mãos sensíveis e humanas do ilustre governador do estado, Dr. Francelino Pereira dos Santos, não nos é permitido duvidar, possa ela crescer e florescer, dando frutos que venham contribuir para o engrandecimento do nosso estado e do nosso Brasil. Foi um tempo de muita luta. Eu, durante a semana, acompanhava a tramitação do processo da escola junto à Secretaria de Educação, primeiro DRE, Conselho Estadual de Educação, e outras repartições. Nos fins de semana fazíamos o trabalho de mutirão com as pessoas da comunidade na construção do prédio. Tenho por ela um amor extremado, chegando a chamá-la de minha filha caçula, filha temporã nascida de um parto sofrido e doloroso. Quanto à luta e quanto ao sofrimento, as palavras são pobres e, por mais que eu queira, jamais poderei dizer com elas o que significou e significa ainda essa escola para mim. Foi um período de intensa purificação, talvez a preparação para uma vida de fé. Acredito tenha sido a resposta de Cristo quando lhe pedia que me mostrasse o caminho estreito, quando ainda residia no bairro Sion. Mal sabia eu o que estava pedindo. Esse caminho, não raras vezes, se fez tão estreito que tinha a impressão de estar passando por um trilho cercado de arame farpado.
Não obstante, com a graça de Deus, em nenhum momento pensei em desviar ou atalhar essa trilha de purificação. Enfrentamos todos os tipos de dificuldades imagináveis, mas animava-nos uma grande fé de que no final venceríamos. Deus estava conosco. A escola era necessária. Ela representava grande esperança para centenas de jovens carentes, impedidos por falta de uma instrução adequada, de uma inserção no contexto social e fadados à marginalização e à degradação moral. Toda a região norte seria beneficiada pela escola. Tínhamos consciência disso. Impelidos, portanto, por um forte sentimento cívico e humanitário, íamos enfrentando tudo com coragem, confiança e esperança. É verdade que a Resolução 215, que regulamentava a criação de uma escola de segundo grau, era por demais exigente e não contávamos com nenhum recurso, mas a fé superava tudo. Eu estava me comprometendo dia a dia com as pessoas da comunidade. As senhoras que trabalhavam conosco na construção perguntavam-me: "Como é, dona Célia? A senhora garante que a escola vai sair? Não preciso matricular meu filho em outro lugar?" Eu disfarçadamente olhava para o alto e dizia: "Fiquem tranquilas, ela vai ser autorizada." Fiquei perplexa com a notícia de que o padre Pigi estava de viagem marcada para a Itália, onde iria permanecer 2 meses. A notícia deixou-me realmente desolada. Como iria fazer para conseguir sozinha o restante dos livros para a biblioteca, todo o laboratório exigido pela Resolução 215 e outras coisas da parte física do prédio antes da inspeção in loco, para a qual, segundo me disseram, era difícil a aprovação? A inspeção me preocupava muito, principalmente pelo fato de ter tido recentemente forte desentendimento com a inspetora, que certamente seria uma das escaladas para verificar se estava tudo de acordo com a legislação. Uma tarde, a dita inspetora estava fazendo uma reunião com as diretoras, justamente na sala que tinha uma goteira. Nossa Senhora! Nesse dia falei com ela a respeito da inspeção e ela, olhando o teto que pingava, disse: "Eu acho meio difícil vocês terem minha aprovação, porque de início não concordo com o aspecto físico do prédio." E continuou: "Olha, eu quando tenho um casamento luxuoso para ir, procuro uma boutique sofisticada, compro uma roupa cara e depois carrego água na peneira para pagar. Penso que esse povinho daqui, se quiser escola de segundo grau, terá de fazer o mesmo." Fiquei gelada, desolada mesmo. Olhei o teto e as paredes da escola de que tanto me orgulhava. Tanto mais que tivemos de refazê-la 2 vezes. Imediatamente voltei à realidade e disse à inspetora: "Pelo que estou percebendo, a senhora considera a escola de segundo grau um luxo. É deveras lamentável que eu esteja ouvindo isso de uma inspetora de ensino. Esteja certa, porém, que o povinho a que a senhora se referiu com desdém carrega e vai carregar sempre água na peneira para reivindicar um direito que é dele. Com ou sem a sua aprovação, vamos continuar lutando até o fim." Como estava previsto, o padre Pigi viajou para a Itália. Trabalhou até a última hora para deixar tudo em ordem. Viajou sem levar nada, ou melhor, levou apenas uma bolsa contendo quiabo e jiló. Mais tarde soube que era para uma moça brasileira que estava com a mãe dele, Dona Giovanna, na Itália. Então logo fizemos o bota fora do padre, voltei a me preocupar com o laboratório. Por mais que procurasse, não encontrava nenhuma solução. Não sabia mais a quem pedir, com exceção do Alencar, meu irmão. Todos os que me viam corriam de mim. Voltar ao Alencar era demais. Já tinha recorrido a ele tantas vezes. O tempo estava passando. Promover uma festa visando angariar algum dinheiro não era possível. Estava na última hora. Comoveu-me sobremaneira a doação feita por um senhor cego da nossa comunidade, pai de muitos filhos, futuros alunos da escola de segundo grau. Nunca vou esquecer, pensava, a dignidade com que fez a doação de um microscópio para a escola. Gestos como esse gratificam a gente. Tudo isso ia passando pela minha cabeça. Estava exausta, tão cansada que cochilei em pé. Fui para a casa de minha filha descansar um pouco. Comi alguma coisa, pois além de cansada, estava faminta. Deitei-me, mas por questão de segundos me veio uma luz. Tive uma ideia. Oh, como não pensei nisso antes? O Colégio Santo Antônio. Ouvi um dia um comentário de que ele possuía um dos laboratórios mais completos e sofisticados de Belo Horizonte. Fui correndo para lá. Pedi para falar com o padre diretor. Expliquei a ele nossa situação. Ele entendeu e doou tudo o que necessitávamos e até um pouco mais. Nunca vou esquecer a atitude daquele santo homem. Como se não bastasse doar, pediu que pusessem tudo numa Kombi e mandaram-me trazer ao bairro juntamente com o laboratório. Louvado seja Deus. Comuniquei ao secretário adjunto da Educação que a escola estava pronta, aguardando apenas a inspeção para receber autorização de funcionamento. Para surpresa minha, a autorização foi dada no dia que faria 30 anos de casamento, 2/6/79. Esqueci-me de dizer que a escola de segundo grau levaria o nome do meu marido, Donato Werneck de Freitas, falecido em 1962. Depois disso, dei como concluída a minha missão no bairro: chegar, plantar e deixar que outros colham. Quando saí de casa, era esse o meu pensamento. Não queria criar raízes, ter apegos. Nesse momento, Cristo deveria estar rindo de mim. Bondosamente, é claro, como um pai diante da inocência do filho. Quão longe eu estava de perceber ou de ter o mais leve vislumbre do que significa o desapego. Eu mal sabia a altura dos meus sonhos. Sem saber, desejava o mais alto grau de espiritualidade. Viver o desapego?
Só que não sabia quão longe eu estava desse ideal e quão cheia de mim quando externei o desejo de partir, deixando o pobre Padre Pide com uma escola de comunidade nas mãos, sem meios para mantê-la e administrá-la. Como iria ele dar conta sozinho da paróquia, do seu imenso rebanho, necessitando dele para tudo? Mas naquele momento era importante para mim sair, ir em frente. Irmã Ilma, minha grande amiga e ex-colega da faculdade, era nesse tempo madre geral das Carmelitas da Divina Providência. Falei com ela de minha intenção de deixar o bairro. Depois de pensar um pouco e consultar as outras, sugeriu que eu fosse passar uns tempos, a título de experiência, numa casa delas em Angra dos Reis. Lá residiam 4 religiosas. Apresentou-me ao bispo Dom Vital e passei a frequentar as reuniões e observar a realidade do lugar. Quando falei com o Padre Pide de minha intenção de partir, ele, mesmo sem concordar comigo, respeitou minha liberdade. Fui com o coração partido, mas acreditando ser esta a vontade de Deus. Foi um período de discernimento espiritual feito de maneira espontânea. Agradeço a Deus por permitir que as coisas aconteçam comigo de modo tão natural. Hoje, 15 anos depois, oriento grupos de retiro ao ritmo da vida, na linha mais elaborada dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E vejo surpresa e maravilhada a pedagogia que Deus usa comigo. Antes da teoria, me faz passar pela prática. Assim tem sido tudo em minha vida. Num clima de liberdade, como uma autêntica filha de Deus, sondava meu coração lá, Angra, e cá, bairro 1º de Maio. Lá senti um pouco de tristeza, de angústia e de medo. Porém, quando estava no bairro 1º de Maio, o meu coração se abria. Sentia alegria, serenidade, paz, muita paz. Da terceira vez vim com as malas e disse: desta vez vim para ficar, Padre Pide. Ele ficou tão alegre que levou minhas malas para cima. Partindo dele, um gesto bastante significativo, pois não é o do seu feitio ser assim tão atencioso e educado. E depois me disse: pois é, dona Célia, as coisas não são assim não. Ele se referia à questão do apego. Graças a Deus a senhora voltou. Esqueci-me de dizer que a entidade mantenedora da escola de 2º grau recém-criada era a SENEC, Companhia Nacional das Escolas da Comunidade, que é uma sociedade civil de fins filantrópicos e dava à nossa escola apenas assistência jurídica. Não contávamos ainda com nenhum subsídio, nenhuma doação ou ajuda de caráter permanente. Essa era a situação da escola quando eu saí. Padre Pide não encontrou uma pessoa que se dispusesse a assumir a direção da escola, pois não tinha como remunerá-la. Estava ele mesmo tentando dar assistência, quando na realidade, neste período de iniciação, precisava de alguém com disponibilidade para dedicação total. Neste momento e nestas circunstâncias, eu, com todos os meus defeitos, que Deus bem sabe que não são poucos, representei uma verdadeira tábua de salvação. Estava ali inteira para servir. A paz que sentia dava-me a certeza de que no momento Deus me queria ali mesmo, naquele lugar. A escola exigia dedicação sem limites. Tínhamos de cercá-la de atenção e de cuidados de todos os lados, material, intelectual, social e espiritual. A maioria dos alunos não podia pagar, mas era para esses mesmos que ela tinha sido criada. E não era fácil arranjar alguém que apadrinhasse esses meninos. A escola criada com fé mantinha-se também da fé. Por incrível que pareça, conseguimos remunerar condignamente os professores e funcionários. Cumpríamos integralmente os acordos intersindicais, bem como as exigências da legislação previdenciária e trabalhista. Professores e funcionários, com a graça de Deus, recebiam absolutamente em dia, nem sequer um dia de atraso. Não sendo uma escola do Estado, alimentávamos a esperança e esforçávamos-nos por desenvolver nela uma filosofia educacional diferente. Podíamos escolher professores idealistas, capazes de encarar a tarefa de educar como algo sublime e até mesmo sagrado, por que não? Não tínhamos necessidade de atender aos currículos, programas e tantas imposições e métodos de ensino que na maioria das vezes sufocam uma educação no sentido lato do termo. Desejávamos que prevalecesse nela uma autêntica educação comunitária dentro de um processo participativo com atividades diversificadas em que todos pudessem ensinar e aprender. Uma escola que visasse, aliás, ajudar a comunidade em seu próprio desenvolvimento. Queríamos que fosse uma escola aberta à comunidade sem espaço de tempo. Deveria ser usada ao máximo de dia e de noite para todo tipo de atividade, artística, cultural, esportiva, social e espiritual. Durante anos alimentamos a esperança de ver predominar nela um clima de união e de confiança, em que pudéssemos desenvolver um trabalho de verdadeira integração entre alunos, professores, direção e pais numa linha horizontal, dialógica e organizada, possibilitando conciliar o saber técnico com o saber popular. A intercomunicação pessoal, a justiça, a fraternidade e a busca do homem comum seriam a meta principal. Lamentavelmente, não conseguimos alcançar todos os nossos objetivos. É difícil dizer qual ou quais os motivos que me levaram a deixar a escola. Além do mais, não viria ao caso analisar o que me levou a isso. O certo, porém, é que minha atitude, bastante drástica, deixou a comunidade perplexa, sem saber a que atribuir minha decisão de deixar a escola no momento em que superados os problemas, estava tão bem. Pensando em tudo o que aconteceu, vejo que foram dias difíceis e de muitos sofrimentos. Vivíamos na igreja e na sociedade dias de tensão, questionamentos e conflitos ideológicos. Eu não tinha uma bagagem teológica e muito menos tranquilidade para, no momento, medir a exata extensão e consequência de meus atos.
tampouco o meu posicionamento perante a escola. Talvez o desgaste de anos e anos de esforço e, sobretudo, o meu feitio pessoal tenham pesado muito na decisão de deixar a escola sem dar muitas explicações aos outros. O certo é que no final de 1983, depois da formatura da primeira turma de magistério, menina dos meus olhos, pedi demissão em caráter definitivo. Novamente, Padre Pidi se viu às voltas com o problema da escola. Presumo que transformá-la numa escola do Estado foi a solução mais viável encontrada por ele. Lembro-me de que mais de uma vez cheguei a acusá-lo de ter sido culpado do que houve, pois não sabia se podia contar com seu apoio. Ele ouvia tudo em silêncio sem se justificar. Muitos anos mais tarde, 10 anos, precisei por outros motivos de um depoimento dele sobre a escola. Ele abriu com certa satisfação o livro de Tombo e pediu que eu fosse lendo enquanto ele batia na máquina tudo o que se referia à escola de segundo grau. Desse modo, pude verificar o conceito que fazia de minha atuação na escola. Penso não ser preciso dizer que fiquei tremendamente envergonhada. Mais uma vez ficou patente um traço de sua personalidade, qual seja o de respeitar a liberdade das pessoas, mesmo não concordando plenamente com elas. Aí tem uma fotografia aqui, né, da primeira turma de magistério. Primeira turma de magistério. Certidão. Certificamos que no livro de Tombo, número 1, dessa paróquia de Todos os Santos, bairro 1º de Maio, constam os seguintes dizeres, página 36, linha 13, abre aspas, início da campanha de matrículas para a Escola de Segundo Grau Donato Werneck de Freitas, criada pela SENEC sob a orientação de Dona Célia Pérez Freitas, que desde 1978 estava morando no bairro junto à casa paroquial, dedicando-se a fecundo apostolado nos meios educativos, após muitos anos de professora do ex-colégio Ginásio José de Anchieta Machado. Dona Célia merece toda a gratidão da nossa comunidade pelo esforço amigo e pela presença sempre marcante dentro do trabalho de formação, sobretudo de jovens e casais, fecha aspas, fim de 1979. Página 45, linha 17, abre aspas, Colégio de Segundo Grau, Escola da Comunidade Donato Werneck de Freitas, no prédio das Obras Sociais Senhora da Glória. À noite, sob a orientação de Dona Célia Pérez Freitas, a escola progrediu muito neste ano, promoveu um cursinho sobre o uso da Bíblia aberto ao povo e encontros de jovens da escola também aberto aos jovens da comunidade, bazares e outras iniciativas para sustentar o colégio ajudando nas despesas. Continuou a discoteca até outubro, quando foi fechada pela ocorrência do Centro Social Urbano, e foi montada com máquinas cedidas pela Secretaria de Educação, por intermédio do Servas, uma fábrica de blocos de concreto que se esperava poder servir também como campo de treinamento para os alunos do curso de auxiliar de administração. As atividades escolares foram encerradas em 10/12 com uma missa de ação de graças. No fim do ano, todavia, a dificuldade financeira da escola começou a tornar-se bastante clara, exigindo providências para 1981. A Dona Célia e a secretária Nazaré, o nosso Deus lhes pague pela dedicação e o amor com que atuaram na escola, que deve a elas a sua existência até o presente, fecha aspas, fim de 1980. Página 51, linha 1, abre aspas. Colégio Segundo Grau. Conseguiu vencer também o ano de 1981 com dura luta para completar as mensalidades através de bazares e promoções de festas de serestas sob a orientação de Dona Célia Pérez Freitas, auxiliada este ano por Alzair de Freitas, que foi destacada da paróquia, onde era secretária para o serviço do colégio de segundo grau. 2 salas de aula funcionaram, primeiro e segundo ano noturno. O curso de magistério foi aprovado neste ano junto com o de auxiliar de administração, que vão se juntando ao de contabilidade já existente. Para o ano de 1982, provemos usar na escola a renda do aluguel do prédio, que até hoje era aplicada na paróquia para permitir uma maior expansão. Sua diretora, que já fez o curso de administração escolar, poderá agora, em 1982, ter mais folga para acompanhar de perto o colégio. A todos que nele lutaram, inclusive os nossos professores, Sebastião Freitas, Mário e outros muitos idealistas e ex-integrantes de movimentos jovens da região, o incentivo e o apoio da paróquia, fecha aspas, fim de 1981. Página 56, última linha, abre aspas, Escola do Segundo Grau. Foi reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação. Funcionou durante o ano todo, conseguindo, em 17 de dezembro, formar a primeira turma de 12 jovens com bonita cerimônia na Igreja da Glória. A assistência dada pela diretora Dona Célia Pérez Freitas fez com que o colégio se tornasse entre as escolas da SENEC, uma escolinha modelo, recebendo importantes elogios do mundo senecista. A situação financeira se manteve dentro do padrão da SENEC, não devendo nada e não lucrando com as outras escolas particulares, enquanto o padrão de ensino e o conceito da escola na comunidade foram se elevando. A vitória significativa da primeira formatura coroou este ano muito positivo para a escola de segundo grau Donato Werneck de Freitas. O prédio da escola foi cedido à Secretaria de Educação de forma provisória para abrigar a escola de primeiro grau Alberto Mazzoni, enquanto a minha mãe deu aula nessa escola. Minha mãe deu aula e foi diretora dessa escola aqui.
enquanto o novo prédio dela está sendo construído, a rua Cleto Campelo com Tobias Moscoso, chegando no fim de 1982 ao segundo pavimento. Esperamos que o novo prédio, fruto de lutas comunitárias de muitos anos, esteja pronto até o segundo semestre de 1983. Então, o prédio da rua Joana Angélica ficará totalmente à disposição da escola de segundo grau para suas finalidades educativas, fecha aspas. Fim de 1982, página 61, linha 31, abre aspas. Escola de segundo grau. Progrediu muito durante o ano, chegando a formar 22 novos técnicos em dezembro. Abriu um turno também pela manhã. Concluiu o ano com ativo financeiro de quase 3 milhões de cruzeiros, graças aos esforços de sua diretora, Dona Célia Pérez Freitas. Motivos não bem esclarecidos, porém, levaram Dona Célia a pedir de admissão em 19 de dezembro de 1983, deixando todo mundo surpreendido e abrindo assim de forma absolutamente insuperável uma crise gravíssima na escola, logo no fim de um ano de grandes vitórias e glória para a mesma. Abre aspas, fecha aspas, aliás, fim de 1983. Por ser o acima relatado verdadeiro e fidedigno, assino-me. Belo Horizonte, 5/12/1983, Padre Pierluigi Bernarelli. Primeira turma de formandos da escola de segundo grau. Conta hoje com a participação de mais de 1.000 alunos. Pelo menos até o momento em que foi escrito o livro, né? Essa foi a primeira turma. Primeira turma de formandos da escola de segundo grau. Agora outra fotografia aqui. Missa em ação de graças pelo término do ano letivo. Olha aí. Aí tem uma outra fotografia aqui embaixo que não tem legenda. Capítulo 6. Transferência para a Universidade Católica. A notícia de que Padre Pide fora transferido para a Universidade Católica e por isso ia deixar a paróquia de Todos os Santos deixou-nos, a nós paroquianos, bastante chocados. Sabemos que é a rotina na igreja a transferência de um padre de um lugar para o outro. Logo, devíamos ter pensado nessa possibilidade e, de certo modo, ter nos preparado para ela. Mas o certo é que fomos pegos de surpresa inteiramente despreparados. E agora estávamos ali na igreja mais como espectadores do que como participantes. Espectadores de tudo, de todos e principalmente de nós mesmos. Durante a bonita Eucaristia, celebrada por Dom Serafim, esforçávamos-nos por manter um semblante alegre, mas na realidade nosso coração estava apertado. Conversávamos a perceber, a tomar consciência de que algo novo, não planejado, não desejado estava acontecendo. Mas perceber isso não era suficiente. Era necessário aceitar também esse fato e, mais que isso, assumi-lo e integrá-lo totalmente na nossa caminhada daí para a frente. Padre Pide, durante todo o tempo da missa, mostrou um sorriso franco, aberto. Parecia estar realmente alegre. Talvez, quem sabe, pela oportunidade de colocar à prova não só o seu voto de obediência, mas também as virtudes do desapego e da disponibilidade para servir a igreja como um valente soldado de Cristo, onde ela necessitasse dele. Sim, indubitavelmente aquele foi um momento privilegiado de graça para ele e também para nós. Sua atitude flexível de ir com alegria para onde o pastor o enviasse, acompanhada do gesto de desprendimento, deixando para trás o bairro 1º de Maio e a paróquia que tanto amava, foi para nós um testemunho forte de fidelidade a Deus e de coerência de vida cristã. E foi aí que aconteceu o milagre. O nosso coração aos poucos foi se abrindo, se aquecendo, se dilatando como o prelúdio de uma felicidade perene que nasce de Cristo e se alimenta dele. Assim, quando chegou o momento do ofertório, já tínhamos algo verdadeiramente substancial, algo rico e precioso para oferecer, o nosso querido e virtuoso pastor. Muitas foram as homenagens feitas ao Padre Pide nesse dia, mas nenhuma como a de Lourdes, uma paroquiana muito afeiçoada ao Padre. Vou transcrevê-la aqui. Ao Padre Pide, pela sua dedicação e principalmente pelo seu exemplo de vivência evangélica, o nosso Deus lhe pague. Antecipando as saudades, vou declamar uns versos de Hilda Araújo. É o aceno final, é o adeus verdadeiro, é um povo a agitar-se e a tremer de emoção, é a paróquia que viu seu pastor primeiro partir para o seminário para uma outra missão, é o chamado do Pai a lhe mandar que siga seu percurso de amor, de fé e de perdão, é o apóstolo que Deus ordena que prossiga de paragem em paragem, de rincão em rincão. Deixando em cada alma, em cada coração, o seu rastro brilhante é intenso de luz, vai levando sua cruz, subindo seu calvário. Grande pastor de Deus, heróico, extraordinário, tu foste para nós bem mais que um irmão. Recebe a nossa humilde e viva gratidão. Comecei dizendo que quando cheguei ao bairro 1º de Maio, tudo era novo e diferente para mim. Disse também na introdução que em determinados momentos seria forçado a falar um pouco sobre minha própria história e caminhada de vida espiritual sob pena de não me fazer entender.
Conto, portanto, com a paciência de todos que porventura venham a ler o que estou escrevendo e tenho certeza de que, com a ajuda de Deus, saberão compreender que o que falo sobre mim mesma é apenas o estritamente necessário ou indispensável para que faça sentido o que estou narrando. Se ultrapassar isso, estou fugindo do meu objetivo e peço que me perdoem. Pois bem, quando eu cheguei aqui, ignorava completamente a organização e a vida de uma paróquia com seus conselhos paroquiais, pastorais, ministérios diversos e tantas outras coisas. Isso para não falar do meu pouco conhecimento da doutrina da Igreja Católica, bem como de minha pouca formação espiritual. Não obstante, tinha passado por uma experiência de Deus verdadeiramente extraordinária. Minha conversão foi algo forte, algo real, algo imprevisto, repentino e espontâneo que me virou pelo avesso. A partir dessa experiência ou desse momento que considero privilegiado de graça, tudo se modificou e se transformou de modo substancial para mim. Nasci de novo, no sentido lato da expressão. Tanto que a partir daí, meu maior desejo era sair, deixar tudo para trás e levar com alegria minha experiência longe, bem longe, muito longe. Em qualquer lugar onde Cristo não fosse conhecido ainda. Hoje sei que isso é uma sequência natural da vida de um convertido, mas na época nada sabia. Estava acontecendo comigo e isso era tudo. O chamado de Cristo era tão forte que eu realmente saí e fui. Havia segurança e determinação no que estava fazendo. Tanto assim que não precisei consultar ninguém. Atraída por Cristo como se fosse um imã e impulsionada pela graça, fui. Era grande meu desejo de conviver com pessoas que comungassem comigo a mesma fé. Não cabe dizer aqui como foi que vim parar no bairro 1º de Maio, porque isso não vem ao caso. Tudo que escrevi foi apenas para dizer que o bom Deus revelou-me o essencial e deixou circunstancial para que eu fosse descobrindo aos poucos. Tudo que aprendi sobre a vida espiritual foi na paróquia de Todos os Santos, de maneira livre, natural e espontânea. Aprendi de um santo que por isso mesmo estruturou sua paróquia santamente. Inspirado pelo Espírito Santo, procurou implantar aqui um catolicismo autêntico, embasado nos exemplos dos primeiros cristãos, nas Sagradas Escrituras e nos documentos da igreja, dessa igreja que ama com amor verdadeiramente apaixonado, extremado e entranhado. Sim, o que realiza é algo verdadeiramente inspirado por Deus. Não me refiro à parte material da paróquia. Dessa também ele cuida, mas o mais importante é o testemunho que dá e o apelo veemente que faz aos mais responsáveis no sentido de adotar uma postura interior, visando recuperar o verdadeiro cristianismo, passando de um individualismo sentimental para uma entrega total ao reino de Deus. Incentiva ao máximo a criação de pequenas comunidades na paróquia, e eu tive a graça de ver nascer e de participar de 8 delas, cada uma com sua história, umas mais fortes na fé e outras débeis como uma criancinha recém-nascida. Coloca enorme esperança nessas comunidades, cerca-as de atenção em todos os sentidos, mas de modo especial cuida da formação espiritual dos seus membros, encoraja-os a perseverar firmes na fé e no compromisso com Cristo e com sua igreja. Cada comunidade que surgia abria mais possibilidades, a participação dos leigos, que assumiu com compromisso e com toda a dignidade os seus ministérios. São pequenas, mas cheias do Espírito de Deus. Nelas estão presentes todas as características de uma comunidade cristã. A vitalidade que se percebe ali talvez tenha sua origem na Eucaristia e no vínculo que as mantém unidas ao vigário e, por intermédio dele, a toda a hierarquia da igreja. Parece estar principalmente ali a sua força. Eu, maravilhada, não cansava de agradecer a Deus por tudo, de modo especial agradecia pela rica experiência que estava vivenciando. Essas comunidades surgiam, na maioria das vezes, de um grupo reduzido de pessoas de fé que se reuniam em casa de uma das famílias ou mesmo numa garagem desocupada. Ali faziam suas orações, refletiam e partilhavam a palavra de Deus, bem como os seus problemas. Os frutos desses encontros eram logo percebidos pelos gestos concretos de solidariedade e pelos laços de amizade entre seus membros. Aos poucos iam organizando suas equipes de celebrações, catequese e preparação para os sacramentos, etc. Ali, o dia a dia, os acontecimentos da vida das pessoas eram vistos, discutidos e iluminados pela palavra de Deus. É difícil dizer, mas percebia-se pelo pulsar e pelo calor de nosso coração a presença vital e real de Cristo no meio de nós. Nessas comunidades, os valores cristãos eram cultivados no espaço que o povo tinha para expressar durante as celebrações, principalmente as festivas, a sua religiosidade. A comunidade nasce quando alguém descobre Cristo, dizia Padre Pede. Mesmo quando era obrigado a se ausentar, como por ocasião da doença e consequente morte de seu pai na Itália, nunca descuidou da sua paróquia e sempre mandava carta encorajando e incentivando as pessoas. Vou transcrever aqui uma dirigida a mim quando coordenava uma das comunidades mais pobres. Milão, Itália, 29/1 de 1985. Prezada amiga Dona Célia, um abraço e muito obrigado. Muito obrigado pela sua carta tão querida, com tantas notícias, a maioria delas animadoras, apesar das dificuldades que, por outro lado, são normais na lida da igreja em qualquer circunstância. Gostaria de fazer chegar até a senhora uma palavra de estímulo, já que a batalha na qual escolheu labutar na comunidade tão carente, Cristo, luz dos povos, não é fácil nem de curta duração, tentando ajudar a implantar a igreja no meio do povo mais sofrido e cheio de dificuldades de todo tipo que se possa imaginar. Todavia, a gente percebe que há nessas pessoas também uma enorme riqueza, que talvez não apareça na hora, sendo pouco dominada pela dureza da situação que pressiona a vida das pessoas, mas que o tempo e, sobretudo, a amizade ajuda a revelar-se cada vez mais e acaba cativando e conquistando o coração da gente para sempre. Eu perguntaria à senhora, a senhora teria coragem agora de largar esse povo de lado? De recomeçar um modo de vida de antigamente, sem sentir-se como que partida ao meio? Lá onde está o seu tesouro, está também o seu coração. E o povo simples é o tesouro da igreja.
com todo o seu sofrimento e sua imensa dor. Eu também não tenho coragem de largar este povo de lado. Eu estou aqui porque devo ficar ao lado do meu pai até que Deus o leve. Mas sei que logo que puder, aí estarei novamente no meio do pessoal para partilhar o nada que tenho com eles. Diga isso a eles. Para a gente, Cristo basta. Não devemos exigir mais nada do que isso na vida, é o máximo. O resto deve se tornar tudo, é só dom. Mesmo em se tratando de gente ruim como a gente, ele sabe bem como dar um jeitinho nisto. Orgulho, amor próximo, vaidade, como a senhora diz tão acertadamente em sua carta, ele sabe como ajeitar isso para podermos chegar a nos doar sem fingimento, livremente, simplesmente. É preciso acreditar nisso, contra as próprias evidências em contrário, pois ele vence em nós, está vencendo e nos modificando sem que nos percebamos agora disto. Um dia ficará claro também aos nossos olhos o quanto ele nos modificou e ficaremos tão felizes. Bom trabalho, dona Célia, e um abraço saudoso para os amigos da Pedreira. Podemos dizer que essa era a estrutura da paróquia quando o padre Pigi a deixou. Pigi, né? No novo campo de trabalho, o padre Pigi encontrou muitos sofrimentos. Consternados, tomávamos conhecimento de que ele estava passando por dias difíceis, muito difíceis mesmo. Por ele, nunca saberíamos de nada. Mesmo como professor na católica, nunca abandonou a luta pelos sem-casa ou pelos favelados. Chegava até nós, notícias de que estava sendo muito perseguido pela polícia. Num desses dias apareceu em minha casa. Estava profundamente triste. Soube depois que antes de vir aqui, esteve na casa das irmãs Escolápias e lá mostrou para elas as marcas que tinha nas costas, feitas pelos policiais. Quando soube, rezei pelos infelizes que tiveram a coragem de espancar um corpo tão santo. Não me lembro de ter conversado nada com ele neste dia. Quando os vizinhos viram sua lambreta parada aqui na porta, vieram vê-lo, mas ele logo se despediu. Lembro-me apenas de ter lhe beijado as mãos. Foi tudo o que pude fazer. As palavras não saíam. Dias depois, soubemos que tinha deixado o Brasil para sempre. Capítulo 7. Volta à sua terra natal. A notícia de que Padre Pigi tinha deixado o Brasil e voltado para a Itália deixou-nos surpresos e sem nada entender. Nossa surpresa maior foi quando soubemos que não pretendia mais voltar para cá. Saiu sem se despedir de ninguém, sem dar nenhuma explicação sobre os motivos que o levaram a agir assim. Diante do fato consumado, nada mais podíamos fazer senão rezar para que fosse feliz e pudesse continuar em sua terra natal, o seu apostolado e o seu rico testemunho de fé e de vivência evangélica. Não alimentávamos nenhuma esperança de revê-lo um dia. Entretanto, era continuamente lembrado em nossas orações. As pessoas daqui que iam à Itália eram unânimes em dizer que o achavam triste. Segundo sua mãe, Dona Giovanna, foi grande e visível seu sofrimento, principalmente nos primeiros tempos. Mas logo apresentou-se ao bispo de lá, colocando-se à disposição para servir a Deus onde ele determinasse. Embora amasse e ame ainda muito, sua bela e querida Itália, sabemos que ela não corresponde a seus anseios e ideais de vida cristã. Soubemos que assumiu lá uma paróquia, mas passava grande parte do tempo cuidando de pessoas doentes, precisamente aidéticos, e prestando ajuda a algumas famílias mais necessitadas. Tive grande desejo de receber de Deus a graça de conviver um pouco que fosse com ele depois dessa sua rica experiência de cruz. Rezei a Deus por isso. Agora, impossibilitado pela distância de caminhar lado a lado com o povo, escrevi de lá orientando-o como devia proceder e incentivando-o na batalha em prol da conquista de seus direitos. Vou transcrever aqui uma dessas cartas. Milão, Itália, 29/4/88. Caros amigos da Amabel, Diretoria Geral, com meu abraço, vai aqui uma cartinha de notícias minhas e de incentivo. Eu vou ter de ficar aqui na Itália mesmo. Não vai ser mais possível voltar para o Brasil, pelo menos enquanto a situação em minha família não mudar, e deve durar anos. O meu coração está partido de dor por dentro, a causa deste fato. Como gostaria de estar com vocês, vivendo o dia a dia das lutas do povo em busca de seus direitos e da sua libertação, recebi um recorte de jornal que me mandaram com notícias sobre a manifestação do Sem Casa no campo de lazer do dia 27/3. A Abigail e o Jerônimo do bairro Felicidade também me escreveram. Fiquei tão alegre e feliz de sentir que vocês continuam na luta com algumas vitórias também. Deus abençoe a todos. Eu daqui só posso rezar. Faço isto por vocês todos os dias e várias vezes ao dia, inclusive na missa pedindo a Deus, que é Pai, de olhar sempre com amor e carinho para as famílias dos sem casa e sem terra. Também Jesus sofreu ao desabrigo. Gostaria de saber de vocês por que mudaram a reunião para outra rua. Foi o pessoal do Pio XII que os expulsou? Ou foram vocês que quiseram mudar? Por favor, mandem para mim alguma notícia sobre isso. Fiquei sabendo também de uma campanha de desmoralização do Aníbal Teixeira dos jornais. Vocês não se devem envolver com nada disso. E cuidado com este negócio de construir sede para a Amabel, para depois cobrarem da Amabel que não faça mais passeatas e exigências com a prefeitura. Esse povo faz de tudo para atrelar o movimento popular dos pobres para tapar a boca deles. Cuidado, gente. É melhor ficar sem sede do que ter de obedecer ao governo sem poder mais reivindicar em nome do povo os direitos da gente.
Tudo que conquistamos até hoje foi conquistado sendo pobres e sem dever favor a ninguém. É o pessoal do governo que deve ao povo e não o povo que deve ficar devendo ao governo. O governo que faz as casas e dá a terra aos pobres simplesmente cumpre com seu dever para o qual foi eleito e é pago, e bem pago. Sobretudo no Brasil, com tanta mordomia. Portanto, fiquem sempre unidos entre vocês, de forma que todos sintam que vocês têm união, ideias claras e organização dentro do respeito e da lei. E assim todos vão respeitar vocês e afinal vão ter de fazer o que vocês exigem dentro da lei e da moral. Não desanimem nunca. O meu novo número de telefone é 8460-982 de Milão, Itália. E o horário pode ser qualquer um, se precisarem comunicar urgentíssimo. O que eu puder fazer daqui, faço bem satisfeito de poder ainda dar uma mão. Mas agora são vocês mesmos que devem levar adiante a luta. Eu ajudei só a começar. Vocês agora sabem muita coisa e muitas coisas vão aprender, muitas coisas mais vão aprender com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, que sempre ilumina aqueles que confiam nele. Padre Pide, abraço para todos. Depois de algum tempo, escrevi para ele uma carta. Eila, Belo Horizonte, 16/3/88, prezado Padre Pide. Mais uma vez, não sei qual ou quais os motivos que o levaram a afastar-se do Brasil. Não obstante, conformada em ser tratada como serva e não como amiga, louvo e bendigo continuamente a Deus também por isso, pois tenho a certeza de que tudo faz parte do plano maravilhoso e perfeito que Ele tem para cada um de nós. A semana passada fui com os vicentinos rezar um texto na nova residência da Eva e confesso que fiquei encantada com o que foi feito ali. Quantas famílias conseguiram sair do famigerado aluguel? Foi realmente um trabalho inspirado por Deus e tão grande como grande é a pessoa que o empreendeu. Todavia, não está concluída. Como é de esperar, surgem ali problemas de toda sorte, social, moral e espiritual. Está claro que não podem continuar assim, como ovelhas sem pastor. Pensei mesmo em falar com Dom Serafim, mas antes preciso saber a que paróquia pertence aquele local. Mais uma vez repito, não sei se o senhor saiu daqui porque quis ou se foi enviado com alguma missão especial, ou se foi mesmo para fugir, quem sabe de algum problema. Não sei também como o senhor vai receber essa minha carta, e nem mesmo de onde vem a coragem de escrever, mas apelo para o seu espírito cristão e tenho certeza de que o senhor vai aceitar e perdoar mais uma de minhas intromissões em sua vida. Afinal, essa não é a primeira vez que procedo assim, e muito provavelmente não será a última. Reconheço que é uma fortuna conhecer uma pessoa como o senhor. Não me canso de agradecer a Deus por tudo de bom que aprendi convivendo com o senhor e que procuro imitar e colocar em prática na minha vida. Contudo, temos de reconhecer que o Senhor tem também os seus defeitos, e quantos? Eu que os diga, pois fui vítima de muitos deles. Um deles, embora não seja, como já disse, um único e nem o maior deles é indubitavelmente o seu modo de agir impossível e de reagir impossível, e com isso comete injustiças, fere e magoa a alguns e provoca revolta e indignação em outros. Perdoe-me, Padre Pide. Nunca me dirijo ao Senhor com um atacar. Às vezes me pergunto por que ajo assim, e a resposta razoável que me vem é a estima que lhe tenho. Certamente que não ando atacando todas as pessoas que conheço. Quando eu iniciei esta, sinceramente foi apenas pensando em cumprimentá-lo pelo seu aniversário que se aproxima, e saiu isto que o Senhor está vendo. O Senhor sabe, mas sempre é bom repetir. O povo aqui o ama muito, todos rezam pelo Senhor e aguardam carinhosamente o seu regresso ao Brasil. Recomendo-me a Dona Giovana e aceito um abraço da irmã em Cristo, Célia. Passados alguns dias, tive a alegria de receber a resposta dele que deixo aqui registrada. Milão, 8 de junho de 1988, prezada Dona Célia. Agradeço pela sua cartinha do dia 16/5, por sua lembrança amiga que muito me sensibilizou. Infelizmente, ao sair do Brasil, não pude, e nem querendo, poderia despedir-me do pessoal, mesmo os mais conhecidos, justamente para evitar de entrar no assunto dos motivos da decisão, que ainda hoje faço questão de não comentar com ninguém, mesmo com os amigos. Só posso lhe dizer que se tratou de motivos gravíssimos, como aliás penso que todas as pessoas que me conhecem devem ter pensado, mesmo não sabendo quais. E é só, pois a ninguém nunca me será lícito revelar algo a respeito. Portanto, não pense em ter sido mais uma vez tratada como serva e não como amiga, pois esta atitude eu tive com todos, sem exceção nenhuma. Só Deus sabe o quanto isto me custou. Abandonar tudo depois de 24 anos de boa ou ruim dedicação não é fácil, acredite. Só quero que a senhora não tome mais uma vez a minha atitude como sinal de desprezo, ruindade ou qualquer coisa assim, o que não é. Tenho-lhe a maior estima e agradeço por muito que a senhora tem me feito de bem. E às nossas comunidades, nesses muitos anos que a conheço, só tenho os motivos de rezar a Deus sempre pela senhora em troca do bem recebido. Agradeço também a atenção que a senhora está dando ao pessoal do bairro Felicidade, que, como a senhora pretende saber, pertence à paróquia dos Jesuítas, Padre Pedro Luiz, bairro Floramar. Roseta e Nicoleta estão também dando uma ajuda no local, que efetivamente carece de tudo, e no qual investir energias de bondade, aliás, e de colaboração é imensamente importante, mesmo em vista do desenvolvimento futuro de empreendimentos parecidos na cidade, que uma recente lei municipal aprovada promete incentivar. Peço-lhe uma oração sempre que lembrar deste seu amigo de longe, e saiba que de minha parte não lhe faltará nunca a lembrança junto aos pés do Senhor. Com gratidão e saudades de seu amigo Padre Pide. Capítulo 8. Projeto Construir a Esperança. 5 anos são passados desde que o Padre Pide deixou a paróquia. Esse período foi quase todo marcado por provações, tribulações e sofrimentos em nossas comunidades.
houve uma interrupção brusca na caminhada iniciada por ele. Seu substituto não tinha... Capítulo 8. Projeto Construir a Esperança. 5 anos são passados desde que o Padre Pigi deixou a paróquia. Este período foi quase todo marcado por provações, tribulações e sofrimentos em nossas comunidades. Houve uma interrupção brusca na caminhada iniciada por ele. Seu substituto não tinha possibilidade de continuar na linha dele, uma vez que sua experiência era diferente da vivida na paróquia de Todos os Santos. Era pessoa com muitos valores, muito boa vontade, mas com visão, métodos e linhas diferentes. Isso com o tempo foi nos desgastando e provocando em nós um certo desânimo. Na época não atinávamos com a causa, mas o certo é que havia uma dose de esmorecimento e esvaziamento, frieza que nos fazia redobrar o tempo de oração, pedindo ao Espírito Santo que nos sustentasse na batalha pelo reino, que estava ficando cada dia mais penosa. A nossa fé era como uma brasa que estava se extinguindo, dominava-nos uma certa tristeza. Desejávamos que algo de novo acontecesse que pudesse reavivar nossa fé, renovar nossa esperança. Nossa paróquia tornou-se de repente uma espécie de miniatura, uma maquete ou reflexo de toda a complexidade da sociedade em que vivemos. Num curto espaço de tempo, passamos por tantas mudanças sem que tivéssemos preparo suficiente para assimilá-las e assumi-las. O relacionamento entre as pessoas tornou-se frio, distante e superficial. Já não falávamos a mesma língua, sentíamos-nos sós, embora estivéssemos rodeados de pessoas. Predominava entre os paroquianos um clima de desconfiança e de tensão. Alguns grupos fomentavam contendas, discórdias e divisões nas comunidades. As reuniões do conselho paroquial mais pareciam um campo de batalha no qual as armas eram palavras ferinas. Saíamos dessas reuniões com os nervos em frangalhos e as mentes cheias de questionamentos. O que estava acontecendo conosco? Será que desgostamos a Deus? Teria ele se esquecido de nós? Esse era o nosso estado de espírito quando algo verdadeiramente extraordinário aconteceu, o lançamento do projeto Construir a Esperança. É difícil dizer o que representou e representa ainda esse projeto pastoral para a nossa igreja, para nós leigos e principalmente para mim. O simples anúncio pela Rádio América, feito por Dom Serafim, ressoou de modo especial em nossos ouvidos e renovou nosso coração, nossa alma, nosso espírito debilitado, restaurando em nós a coragem e a esperança. A música Novo Tempo e uma força ainda existe. A alegria e uma força ainda existe. A esperança e uma força ainda existe. Vamos construir a esperança, pois a força existe e esta força é Deus. Vamos construir a esperança, pois a força existe e esta força é Deus. Anunciando a mensagem de Dom Serafim, fazia-me largar tudo e ir correndo para perto do rádio. Meu coração parecia querer saltar do peito quando o ouvia dizer. O projeto Construir a Esperança é uma bênção de Deus para a igreja de Belo Horizonte. É um novo Pentecostes, onde o Espírito Santo nos ajuda a evangelizar com um renovado ardor missionário e a construir a verdadeira cidade de Deus na alegria de uma fé viva e atuante. Os efeitos que esse anúncio produzia e produz ainda em nossa alma nos dão a certeza de que ele foi realmente inspirado por Deus. Só o Espírito Santo pode nos dar tanta alegria, tanta coragem, tanta esperança e tanta paz. O projeto Construir a Esperança foi o toque de despertar das consciências. Hoje, refletindo sobre tudo, penso que a tristeza que sentíamos era em parte causada pelo desaponto de não estarmos cumprindo a missão para a qual fomos chamados. Era talvez uma consequência natural de quem ocupa indefinidamente uma posição de retaguarda, uma frustração, quem sabe, pela falta de oportunidade de nos doarmos por inteiro à igreja que tanto amávamos. O chamado "venham vocês também trabalhar comigo", incluindo a nós, leigos, soava aos nossos ouvidos como o toque de um clarim, anunciando a presença e o apelo veemente que nos fazia o Senhor. Era um chamado forte, como o de Jesus no monte gritando pelos nomes dos discípulos, Marcos 3, 13 e 14. Na realidade, atender a esse chamado não nos foi difícil, pois há muito esperávamos por ele. Capítulo 9. Regresso da Itália. A notícia de que Padre Pigi estava voltando para o Brasil, e mais que isso, para o bairro 1º de Maio, deixou-nos tão surpresos como fora a notícia de sua transferência para a Universidade Católica e de sua saída do Brasil. O seu segundo sucessor, o atual vigário da paróquia de Todos os Santos, Padre José Pedro Moll, num gesto bonito de desprendimento, de altruísmo e de abnegação, cedeu a paróquia para ele. Pelo que pude observar, parece ser esse o carisma do Padre José Pedro: obediência, disponibilidade e desapego. Durante o tempo de sua permanência aqui, agiu sempre com extrema prudência e sabedoria. Chegou, observou tudo, visitou as comunidades, perdeu tempo recebendo e visitando as pessoas, perdeu entre aspas. E aos poucos, sem muito estardalhaços, foi restaurando com a graça de Deus a ordem, a tranquilidade e a paz em nossa paróquia. Os ânimos se acalmaram e muitos já se afeiçoavam a ele. Parece que ele também se sentia bem aqui. Mas por amor ao reino, num gesto nobre e grande, renunciou, isto é, abdicou em favor do Padre Pigi. Preparou tudo carinhosamente para o seu colega e depois de tudo preparado, saiu de mansinho, humildemente, quase sem ser notado. Louvado seja Deus que me fez conhecer pessoas tão santas. Assim, depois de um ano do lançamento do projeto Construir a Esperança, Padre Pigi reassumiu a paróquia de Todos os Santos.
Capítulo 10. Vivência do projeto Construir a Esperança. Todas as pessoas que conhecem bem o Padre Pide, ou pelo menos que tiveram a oportunidade de conviver um pouco que seja com ele, devem ter percebido a dificuldade que ele tem de partilhar diretamente com alguém suas experiências espirituais, suas ideias, planos e sua visão de igreja. Certa vez um padre, ressentido talvez com esse seu modo de ser, classificou-o de gigante e isolado. Logo, se um sacerdote se sentia assim com relação a ele, não haveria de ser eu, que estava apenas engatinhando na caminhada da igreja, que iria extrair dele qualquer coisa sobre isso. Não obstante, penso que intuitivamente percebi que o seu modo de viver o cristianismo era algo verdadeiramente profundo. Cristo para ele era de verdade uma pessoa real. Era alguém vivenciado e experienciado de fato, e com tal intensidade que refletia de modo claro em todo o seu modo de ser e de agir, e consequentemente no modo como tentava conduzir a paróquia que Deus lhe confiara. Tudo aqui era diferente das estruturas formais, fechadas, rígidas e clericais que predominavam e predominam ainda em nossas igrejas. No tempo que me sobrava nas escolas de primeiro e segundo grau, observava tudo isso. Nessas horas, andava para cima e para baixo nos becos e ruelas acompanhando algumas celebrações ou reflexões bíblicas. Percebia nesses momentos um esforço contínuo no sentido de possibilitar maior abertura e real e efetiva participação de todos. Um esforço muito grande em ver predominar nas pequenas comunidades a comunhão, a participação, a solidariedade e a verdadeira vivência fraterna entre as pessoas. Os frutos desse esforço já se faziam sentir. Saltava aos olhos o desejo de todos de viver o cristianismo em sua essência. Tantos se esforçavam para isso. Tínhamos diante de nós uma igreja viva. Sim, Cristo estava ali, conduzindo de maneira visível aquele punhado de gente simples, pobre e humilde. Quando chegava em casa, mesmo que fosse tarde, ia direto para a capela do Santíssimo refletir, meditar e interiorizar toda a maravilha que estava vivenciando. Ali dava livre curso às lágrimas de alegria que me esforçava por conter enquanto estava lá, com o povo, e graças a Deus sentindo-me também povo, e mais que isso, povo de Deus, em marcha rumo à terra prometida, que ao longo nos acenava, como o prenúncio de uma felicidade perene. Hoje, quando penso em tudo isso, acredito poder afirmar, certa de não estar incorrendo em erro, que já vivíamos aqui o projeto Construir a Esperança. Esse projeto pastoral, para a surpresa nossa, já estava acontecendo em nossa paróquia. Depois de um período um tanto obscuro, sob a égide da igreja, ele renasce com um novo brilho, renasce com a força do Espírito Santo, agora com o apoio, o amparo, o incentivo e, sobretudo, com as bênçãos da igreja na pessoa de Dom Serafim Fernandes de Araújo. Sob a ação do Espírito Santo e atentos à voz do pastor, procuramos nesse momento de graça colocar todos os nossos dons a serviço da igreja, visando colaborar na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais humana, mais fraterna e mais cristã. Aqui em nossa paróquia, Padre Pide primeiro pela obediência, que é uma de suas virtudes inegáveis, embora não seja a única nem a maior delas, e segundo por convicção, persegue de perto todos os itens do projeto pastoral. Com os olhos da imaginação, procuramos visualizar com fé a esperança a igreja que desejamos entregar a Cristo no limiar do terceiro milênio. Para tanto, seguimos a orientação da diocese quanto aos objetivos que, com as bênçãos de Deus, pretendemos alcançar a longo prazo na seguinte ordem. Espiritualidade dos leigos. Padre Pide tem dispensado carinho especial à formação espiritual dos leigos. Nenhum esforço tem sido poupado nesse sentido. Assim foi criado na paróquia um curso de formação espiritual permanente, Escola de Comunidades. É um curso de alto nível, não só pelo conteúdo, mas principalmente pela riqueza do testemunho. Esse curso é ministrado pelo próprio Padre Pide. O que fala vai fundo ao nosso coração e à nossa consciência. São palavras recheadas, encarnadas. A impressão que temos é que antes de sair de sua boca, passou pela sua carne e pelo seu sangue. Sempre que estou na escola de comunidades, lembro-me de meu filho Daniel, quando eu era pequenino. Para fazê-lo dormir, costumava contar-lhe histórias e histórias. Quando terminava, ele estava com os olhinhos mais vivos do que antes e dizia-me em tom peremptório: conta outra vez. Eu recomeçava e quando chegava ao fim, já arrastando as palavras de tanto sono, ele ainda bem acordado repetia: agora começa tudo de novo. Assim sou eu quando ouço as explanações do Padre Pide na escola de comunidades. Nunca me canso. Esse curso tem contribuído para levar ao leigo uma verdadeira experiência religiosa e à busca do caminho de perfeição e da santidade. Há mais de um ano iniciamos também o estudo sistemático do novo catecismo. Esse ano a catequese já está sendo reestruturada com base nele. Em todas as comunidades existem pessoas preparadas para ministrar a nova catequese, não só para crianças, mas também para adolescentes, jovens e adultos. Segundo, rede de comunidades. Tomamos consciência de que a primeira tarefa do cristão hoje é formar pequenas comunidades cristãs no ambiente em que vive. Uma vez ciente disso, nenhum esforço tem sido poupado nesse sentido, nem por parte do padre, nem por parte dos fiéis mais comprometidos com a evangelização. Iniciamos aqui o que costumamos chamar de evangelização ombro a ombro, ou evangelização de vizinhos. São as chamadas comunidades de rua. A Paróquia de Todos os Santos sonha em ser um dia uma verdadeira constelação de comunidades.
A casa onde moro é uma dessas comunidades. Aqui encontramos-nos muitas vezes por semana por várias atividades religiosas, tais como reflexão dos volantes da Arquidiocese, conferência vicentina do grupo de adolescentes da rua, retiro ao ritmo da vida na linha espiritual inaciana, celebrações dos aniversariantes de cada mês e outras, tarde de oração com um grupo de viúvas, mini encontro de casais, atos penitenciais, novenas, textos, vigílias e adoração ao Santíssimo Sacramento, encontros semanais com as crianças da rua, visando ajudá-las a descobrir e assumir à luz de Cristo valores pessoais e comunitários. Pouco a pouco, com as dificuldades que são normais na implantação do Reino de Deus, estamos caminhando. Nosso trabalho é muito incentivado pelo Padre Pide, que tenta de todas as formas possíveis ajudar os cristãos leigos em sua missão evangelizadora. Suscita continuamente um relacionamento mais fraterno e solidário a serviço da vida e da esperança nos mais diversos ambientes. Aos poucos vamos percebendo já alguns frutos desse novo modo de ser igreja. Por experiência própria, podemos dizer que a pequena comunidade é realmente um lugar privilegiado para a evangelização. Tudo vai acontecendo de maneira normal, sem muitas formalidades, com um relacionamento humano mais direto e frequente. A escuta orante da palavra de Deus, confrontada com a vida e partilhada, vai transformando as pessoas e levando-as a descobrir outros valores e, consequentemente, a uma fé mais madura e mais comprometida. Podemos citar um último item que faz parte de nossos objetivos a longo prazo, como seja: presença pública da Igreja. Padre Pide tem sido um exemplo para nós, não só no campo espiritual, mas também no social. Cabe a nós, como dimensão leiga da Igreja, uma importante tarefa nesse campo. Para isso, foi nos dado um curso sobre a doutrina social da Igreja, cujo fundamento é a encarnação de Cristo, que assumiu toda a nossa realidade. O cristianismo vivido em todas as suas dimensões é a resposta concreta a todo questionamento, tanto pessoal como social, do homem. Portanto, nossa atuação nesse campo não deve em nenhuma hipótese ser embasada em cunho ideológico, mas tão somente uma presença do serviço de Deus, de serviço do reino de Deus, na luta contra o pecado e na formação da justiça e da caridade. Aí, pessoal, tem algumas fotografias aqui, né, nas páginas restantes, e eu vou mostrar aí para vocês essas fotografias, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Eu realmente vou guardar essa obra para o resto dos meus dias. É um livro muito importante que fala um pouco da missão, né, dessa vida missionária desse padre, tá? Que eu tive o prazer de conhecer, sim. Claro, né, foram rápidas as vezes que nós conversamos, mas mesmo assim eu vou guardar muito e muito, né, com muito carinho, um pouco da história desse homem, dos seus ensinamentos. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Curta esse vídeo, que para mim também é muito importante, tá? Para esse canal aqui é muito importante, para ele atingir uma certa relevância. E comentem o que vocês acharam aí, deem-me sugestões, todas são muito bem-vindas. É isso daí, meu muito obrigado a todos vocês, até a próxima.